Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Call of Cast. Para quem não me conhece, eu sou o Fest. Hoje estou aqui com uma convidada muito especial. Mas antes de apresentá-las para vocês, eu queria, claro, começar agradecendo os nossos apoiadores lá da plataforma Apoia-se, que é o nosso querido amigo Josuka, o Krusca e o FMR Natan, que são os top tiers lá, apoiadores e gostam muito desse projeto e nos apoiam também. Se caso você quiser conhecer, é só digitar exclamação Apoia-se aí no chat da Twitch, que você confere todos os benefícios que você tem por apoiar esse projeto. Fechou? E eu queria também agradecer o professor MD, eu não sei se ele ainda tá no chat aí, mas foi ele que indicou a Paula aqui pra gente bater um papo com ela e tudo mais. Eu conheci também um pouquinho mais do trabalho dela, ela já dublou um personagem do Call of Duty Code Zombies, a Valentina, a vilã Valentina do mapa Murder Totem. Então tem muita coisa legal pra gente conversar aqui hoje, fechou, gente? E também lembrar, se caso você quiser fazer uma pergunta pra ela, é só digitar a exclamação pergunta aí no chat, fechou? Qualquer contribuição a partir de 100 bits ou uma donate a partir de R$ 5, você tem direito de fazer uma pergunta que a gente vai ler no final do episódio, tá bom, gente? Então, sem mais delongas, Paula, seja muito bem-vinda ao Call of Cast. Olá, gente, tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui. E olha só, esse é o primeiro podcast oficial que eu falo sobre dublagem. Geralmente eu falo sobre as outras coisas que eu falo na vida, mas sobre dublagem é a primeira vez. Tô bem feliz. Que show de bola, que honra então ter o Call of Cast como seu primeiro podcast sobre dublagem aí. Aquilo que eu te falei antes da gente iniciar o papo, né? Eu falo que o Call of Cast é um podcast sobre game, mas a gente fala sobre muita coisa. Então começa aí se apresentando pra galera. Quem que é a Paula Raci? Bom, Paula Raci, eu sou de São Paulo, sou atriz, cantora, dubladora. Minha carreira começou mais ou menos em 2013. E daí não parei mais, né? Carreira como dubladora, enfim, eu faço muitas outras coisas, até comentei, né, no início, que eu já fiz outros podcasts sobre outras coisas, mas sobre Aham. dublagem, agora enfim, né, tô fazendo, mas já tô na estrada tem um tempinho, sou ainda considerada novata na dublagem, apesar de, né, esses 7, 8 anos, aquela que é ruim de matemática, né, mas enfim, desde 2013 estamos aí. E já fiz bastante coisa, tô conhecendo cada vez mais, trabalhando em cada vez mais coisas diferentes e, enfim, tô feliz de estar aqui falando sobre isso com vocês, que é a coisa que eu mais amo fazer de tudo que eu faço. E olha que eu faço muita coisa nessa vida. A gente vai falar sobre as outras coisas que você faz mais pra frente, mas como assim, tem tantos anos que você trabalha com isso e você ainda não é considerada uma pioneira, vamos assim dizer, uma novata? Como é que funciona isso? Na verdade, tem estúdios e estúdios. Muita gente tem essa dúvida de tipo: "Ah, você é dubladora? Quem você dublou?". Como se só existissem personagens grandes, personagens icônicos. A galera: "Ah, eu conheço o dublador de tal, porque ele é não sei o quê. Ah, porque o dublador tal dublou não sei o quê, não sei o quê". Não existe só isso. Se você liga na TV a cabo, ou todos os streamings hoje em dia, tudo tem que ser dublado, é uma lei que tem que ser dublado. Então, não tem só os filmes que tem no cinema. Então, eu vivo há muito tempo de dublagem, mas não necessariamente estou dublando as coisas que estão no cinema. Entendeu? Então, por Hum. isso que, digamos, não que eu seja novata, eu sei fazer, trabalho já muito, mas não sou da galera que tá no mainstream, vai, digamos. Então, não Uhum. estou no cinema ainda. Ainda. Ah, entendi. Eu dei uma olhada até nas internets da vida aí, alguns trabalhos que você já fez, além do que eu comentei aqui do Code Zombies e tal. E eu queria até saber de você se dublagem foi uma coisa que você sempre sonhou ou se você caiu de paraquedas nessa área. Quem que era Paulo antes das dublagens aí? Como é que surgiu a paixão? Não, nunca foi uma coisa que eu pensei em fazer na minha vida. Falaram que meu microfone tá baixo, eu aumentei um pouquinho aqui. Se tiver ruim, vocês me avisem. Fechou. Eu É, aumentei um pouquinho sua voz aqui no Discord também, tá, guys? E a delay que tiver, é delay do próprio Discord, às vezes dá uma bugada também, tá bom? justo. Pode continuar, Eu Paulo, sempre desculpa. fui.
Eu sempre fui cantora e atriz. Isso eu nasci fazendo, desde pequenininha, tô lá fazendo isso. Só que eu sempre brinquei de fazer vozes. E muita gente via, ah, você podia fazer dublagem, você podia ser dubladora. Mas não é uma coisa que, se você não tá inserida, você nem sabe que existe, né? Tipo, é, dubladora. Posso, né? Que coisa. E aí, um belo dia, a minha mãe tinha um jornal de bairro. E ela fez uma permuta com um estúdio de dublagem, que era a UniArte, na época, muito tempo atrás, foi acho que em 2008, quando eu fiz Uhum. meu primeiro curso de dublagem. Ela fez essa permuta, ela, você quer fazer o curso de dublagem? Eu vou, lógico, né, que legal. Na época, eu já era atriz, mas eu não tinha o DRT, e para ser dubladora você precisa do DRT, tem que ser... é um registro profissional, né, que você pode ser aquela profissão, que no caso, atriz. Não dubladora. O DRT não é de dublagem, o DRT é de atriz. Então, Entendi. tem que ter o DRT de atriz e eu não tinha. Apesar de fazer algumas coisas amadoras e tal, eu nunca tinha tirado de fato o DRT. E aí eu comecei a fazer, eu falei assim, gente, que legal, gostei. E até é engraçada essa história, porque nessa época eu tinha uma bandinha, né, grupo, era tipo Ruge na época, e eram 4 meninas, 5 meninas, e uma delas, na época ela falou, ah, você tá fazendo dublagem? Que legal, me fala onde é que é e tal. E eu passei os contatos do lugar que eu tava fazendo. Ela não fechou nesse lugar, ela fechou em uma outra escola na época, e a gente ficou sem se falar um tempão. Tempos depois, quando a gente se encontrou, ela estava na época fazendo faculdade de artes cênicas, não sei o que era, acho que, enfim, que ela ia tirar o DRT pela faculdade. E ela seguiu carreira nesse estúdio, começou a dar aula no estúdio, ela se formou dubladora, se formou atriz, se formou dubladora, começou a dar aula nesse estúdio, começou a dirigir todo o estúdio, e no final o cara falou, não quero mais o estúdio, e ela comprou o estúdio, ela virou dona do estúdio de dublagem. E aí, Caraca. tempos depois, a gente conversando, ela, meu, por que você não vem aqui? Vem conhecer e tal. E ela tinha um curso profissionalizante também. Enfim, e eu fui lá conhecer, acabei ficando lá. E então, por causa, né, dessa conversa e desse meu cursinho, que era um curso livre, que era só para eu conhecer mesmo a dublagem e tudo mais, ela acabou que ela é dubladora até hoje também, Raquel Elaine, ela dubla muita coisa, Rick and Morty, ela dubla várias coisas legais também. E, enfim, a gente acabou fazendo isso e eu acabei trabalhando com ela um tempão. Foi Que bem legal, mas essa legal. história curiosa, né? Porque ela começou, ela me perguntou e no final ela que foi e ela que me puxou de volta, porque eu tinha desencanado, nem lembrava mais de dublagem. Aí ela me convidou, vem conhecer a escola. E eu fui, me apaixonei de novo. Eu falei assim, não, agora vamos lá. Aí eu fui atrás de tirar o DRT e comecei a trabalhar. Caraca, que interessante. E quanto tempo é de estudo pra tu começar efetivamente a trabalhar com dublagem, contando com teatro e tudo mais? Que, se eu não me engano, você tem que ser atriz, né, pra ser dublador. Tem. O mínimo que você encontra curso para você se formar atriz, ator, é 1 ano e meio. Você acha de 1 ano e meio a, enfim, infinito. Aham. O curso de dublagem, ele não tem um tempo exato que você tem que fazer não sei quanto tempo. Porque você tem no DRT, na teoria você já pode dublar. O grande problema é, você não sabe dublar. É como se você tivesse a carteira de motorista sem ter nunca feito aula. Então, você sabe o que é um carro, você sabe que o carro existe, você sabe que existe uma marcha, que existem pedais, mas como é que funciona tudo isso? Quando que você aperta qual pedal? Quando que você bate no microfone? Enfim, para isso que serve o curso de dublagem. Então, você já é atriz, você já sabe interpretar. Então, agora Aham. vamos fazer o negócio acontecer, né? Como é que é, o que que é anel, o timing, você sincar a interpretação, que inclusive é muito diferente a interpretação no palco e a interpretação ali né, na voz. Tem o famoso dublês que a galera fala e por aí vai. Uhum. Então é bem diferente. Caramba, que interessante. Você até comentou, tipo assim, é mais que claro que até pra todo mundo que a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo, assim, né? Eu lembro até que quando eu morava em Portugal, eu morei lá por 2 anos, e quando a gente ia no cinema, assistia alguma coisa na televisão, não tinha nada dublado. Tipo, no cinema também era tudo legendado.
Eu não sei se é é como você falou, né, que não é uma coisa também muito falada, tu não vê muita gente assim: "Ah, eu quero ser dubladora", sabe, o dublador. Até uma coisa que eu ia comentar agora é que esse ano foi um ano muito difícil, né, porque teve muitas perdas também, no mundo da dublagem. Eu até queria te perguntar se você conheceu alguma dessas pessoas que se foi esse ano, e como é que tá sendo pra você também trabalhar aí nessa pandemia, como é que tá sendo as gravações, se é de casa e tudo mais? Eh, Enfim, cara, mas além de tudo, né, por conta desse monte de dubladores que tem, e por eu nunca ter sido fã, esses grandes nomes eu mal conheço. Porque eu realmente não sou fã da dublagem, apesar de sempre ver coisa dublada desde sempre, mesmo antes de eu ser dubladora, eu já assistia dublado, mas eu não. Sabe aquela coisa de, ai, não, porque eu sou fã, porque não sei o quê? Nunca tive. Então, as pessoas, né, essas perdas que a gente teve, a gente sente porque, pô, colega de profissão, a gente até vê, né, a lista extensa de coisas e fala, caramba, eu não sabia quem era, mas, pô, a gente sente, né? Sim. Esse ano teve um amigo que é o Caio, não vou lembrar o nome dele. Esse é o ponto, né? A gente não conhece, a gente conhece como amigo, né? Então é Caio, enfim. Daqui a pouco eu procuro o, o nome dele aqui pra gente. Uhum. Mas também não era dessa galera, então eu não super conheço esses nomes. É, eu sou a mais lesada do universo. Eu posso estar do lado do dublador mais top, eu não conheço, cara. Porque eu tô ali focada no trabalho que eu tô fazendo e essa galera é uma galera que eu não costumo encontrar, sabe? Aham. Então, enfim. Não, justíssimo, justíssimo. Eu, assim, eu também não conheço tantos, eu sei do acho que o mais famoso, talvez, do Brasil, não sei se ele é o mais famoso, mas um dos mais conhecidos é o Wendel Bezerra, né, ele também tem um estúdio Sim. de dublagem e tudo mais, ele fez a voz já de, sei lá, Bob Esponja, o Goku do Dragon Ball, que eu sou super fã, e por mais que você não acompanhava, assim, tanto esses projetos, essas obras aí dubladas e tudo mais, mas você assistia bastante desenho na tua infância, esses filmes assim? Assistia, inclusive quando eu conheci a dubladora da gatinha da Sailor Moon, eu fiquei louca. Eu falei, meu Deus, eu tava na entrevista lá no Sated, aí eu conheci ela, eu falei, nossa, sério que você dublou? Que lindo, não sei o quê. Então, eu tive a tietagem, né? Mas já trabalhando, né? E já trabalhando. Eu conheci ela, foi logo antes da pandemia começar, acho que tem uns 2 anos aí, a gente se conheceu, que eu tava resolvendo umas coisas no Sated. E ela tava lá e a gente conversou. E ela, não, eu fiz isso aqui. Ai, meu Deus, eu assisti minha infância inteira Sailor Moon. Mas pra você ver como eu nunca fui ligada nisso. Não sabia quem era, quem dublava, quem fazia. Uhum. É, a mais perdida, gente. Sou muito perdida. Nem parece que eu trabalho na área. Porque, ai, não, porque o dublador tal, o dublador. Sério? Então, eu conheço os meus amigos, conheço a galera que eu trabalho, que eu encontro, tipo, todo dia no estúdio. Tô num estúdio, saio do outro estúdio, vou pro outro. Aí você encontra as mesmas pessoas, sabe, nos estúdios. Sim. Mas é o que eu falei, é muita gente. E tem estúdios específicos, principalmente acho que os mais antigos, que tem essa galera, digamos, maior, né? Essa galera que é das antigas. Então você acaba não encontrando tanto, porque eu não tô tanto nesses outros estúdios. Uhum. Ah, justíssimo. Eu até que tu comentou de estúdios agora, eu lembro que quando eu assistia bastante desenho, quando eu era pequena, a galera que é mais velha aí no chat vai lembrar do que eu tô falando. Mas, ou até mesmo você também, quando assistia TV Globinho e afins, que tinha, quando começava e tinha aquela versão brasileira Alamo, versão brasileira Herbert Richards, sabe? Sim, total. E, Esses e não 2 estúdios, mostra. inclusive, não existem mais. É verdade, né? Isso que eu ia falar agora, até, porque eu nunca mais ouvi falar deles, né? Nunca mais. Eu não lembro de Sim. que cidade que eles são e tudo mais. Mas, enfim, eu queria até saber de você agora, então, já continuando aqui neste papo, como é que foi pra você dublar a Valentina do Cold War? Tu já falou que é meio desligada do mundo e tal, mas você já conhecia a franquia Call of Duty? Como é que foi pra você? Eu já ouvi falar, porque apesar de não parecer, eu vivo no planeta Terra, mas realmente não parece, porque eu não conheço nada da vida. E eu gosto de games. Essa cadeira aqui é só fake, é só porque eu preciso de. Não é porque eu sou gamer, não. Mentira, eu sou gamer pra caramba, mas não assim, de, sabe, viajar num jogo e ficar um tempão e.
Não, eu vou trocando, eu jogo várias coisinhas, adoro tudo quanto é jogo, mas não sou super ligada em jogo. Um Uhum. jogo que, inclusive, já vou falar desse, mas que eu fiquei surpresa quando eu fui jogar, foi o World of Warcraft. Que, quando eu fui dublar, quando eles falaram, eu falei, sério, caramba, eu joguei, tipo, muito na época de Dota e um tempão atrás. E eu jogava o Legion, que era, né, dentro do World of Warcraft. E quando eu fui dublar, eu falei, gente, caramba, eu tô dublando um jogo que isso aconteceu algumas vezes, assim, de fazer uma coisa que eu via quando eu dublei Power Rangers, coisas do gênero. Que E a legal. Valentina, especialmente, ela foi um personagem muito difícil, porque ela tem uma personalidade completamente diferente da minha, do que eu sou, do que eu faço. Não é normal, assim, sabe, pra mim. Ah, não, vou fazer uma vilã aqui que vai falar grosso, que vai querer dominar o mundo. Eu falei, gente, não. O meu foco sempre foi adolescentezinha afetada, ou uma adolescentezinha mais séria, e de repente, tipo, pega uma mulher que quer, sabe, dominar o mundo, que tá, assim, toda empenhada em fazer uma missão e, tipo, doida, doida, doida das ideias, né? Tipo, Demais. louca, louca. E todas as coisas que ela faz com a voz, gente do céu, cada vez eu ainda falei isso pra diretora. No dia eu falei, gente, eu queria estar muito filmando esse processo, porque é completamente diferente da minha vida normal. Os gritos que ela Uhum. dava, dessa coisa de, sabe, risada maquiavélica de vou dominar o mundo. É muito louco, completamente diferente da minha personalidade. Não que eu não queira dominar o mundo, mas eu sou mais sutil. É isso aí, isso aí. Bom, é até interessante, além do fato de tu sair da tua zona de conforto, é bom ter esses desafios, né? Porque assim é até bom pra tu crescer como profissional e tal. Mas muito, muito bacana mesmo. Quando o professor me falou de você, eu achei muito interessante, como eu falei, que eu tava querendo muito conversar com uma pessoa aqui que é dubladora. Eu já tentei até entrar em contato com, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela deu vida a Ellie do The Last of Us Parte 2 aqui no Brasil. Mas eu não consegui contato. Então, que legal, cara, que legal. Eu até queria te saber de você agora, até engatando nesse lance da dificuldade. Como é que funciona o processo de preparação para dublagem de algum personagem? Tipo assim, quais são os principais requisitos para construção daquele personagem que você vai dublar? Como é que você se prepara? Esse é o ponto, você nunca sabe o que você vai dublar até você chegar no estúdio. Então não existe, Ah, não existe isso. É sempre uma sério? surpresa. Sério, não é como um trabalho de ator, atriz. Você chega lá e fala, ó, página tal, o personagem é esse. Se ele é relevante, eles contam uma breve história. Tanto que a Valentina, ela foi mudando, né, a personalidade, ela foi se revelando com o tempo. Eu não sei até onde eles tinham, não tinham, mas foi chegando pra mim aos poucos. Se vocês repararem, o início ela tá muito mais normal, mais meiga, mais ok, assim. E com o tempo que aí vai ficando uma coisa mais maquiavélica, porque eu fui entendendo a personagem. E eu falei, gente, ela é completamente maluca. E eu não sabia disso. Sabe, a gente tem Aham. o briefing, o diretor passa, fala e ele dirige. Mas a gente vai muito na voz que a gente ouve. A gente ouve a versão em inglês para gravar a versão em português. Ou em inglês, ou na língua que tiver o jogo, né? E Uhum. aí a gente ouve aquela intenção e reproduz aquilo na nossa língua. E com a ajuda do diretor. Mas todo esse background dela, eu não tenho, não tinha sabe, olha, essa aqui é a história toda dela, você aconteceu isso, isso, aquilo, lá na frente ela vai, então, tipo, não deu pra construir, não dá pra construir, você constrói na hora. Então, por Uhum. muitas vezes, até ouvindo depois do trabalho pronto, eu falei, nossa, se eu tivesse noção do que ela ia se tornar no final, talvez eu tivesse feito diferente no início. Porque ela vai tendo essa transformação, mas não, enfim, daria pra melhorar. Sempre dá, né? Sempre dá pra melhorar. A gente Sempre fica dá. achando defeito em tudo. Nossa, mas eu achei que era tipo assim, igual coisa que a gente vê na TV, sabe? Chega o roteiro na sua casa, aí você dá uma estudada e tudo mais. Mas isso tem um motivo específico? Pela espontaneidade ou por quê? Não, é porque é muito dinâmico. Se você fosse mandar, às vezes você vai para um estúdio, você grava 2, 3 produções. Então, é tudo muito rápido. A não ser que você já esteja fazendo um personagem, que você já sabe o que você vai fazer, porque aquele personagem já é um personagem grande, que você vai lá sempre dublar aquilo.
mas é muita coisa que você dubla. Então, às vezes, você vai pro estúdio, primeiro, você nunca sabe o que vai dublar. E segundo, é na hora, porque você terminou um, você, beleza, eu tenho mais vozes aqui pra gravar. Então, você grava o principal em um, aí você vai e faz o vozerio no outro, que é aquela vozinha de fundo. Aí você faz apoio no outro, que é aquela, oi, aceita um café? Que é assim, então assim, se eles fossem parar pra mandar o roteiro pra todos os dubladores de todas as coisas, às vezes você entra numa produção pra falar oi, entende? Então, pra isso que tem um diretor. O diretor assistiu a série, assistiu o filme, sabe de tudo que se trata, o jogo e tudo mais, e ele vai te situar. Se precisa, porque às vezes não precisa, às vezes é só um vozerio ou só uma coisa que você vê. Aí, uma garçonete oferecendo, perguntando se eles já escolheram. Então, não precisa saber a história, não precisa saber se os dois estão putos, que estão, tava bravo, ou estão terminando um relacionamento. Não, eu só sou a garçonete que vou falar oi. Então, nesse caso, eu não preciso necessariamente saber a história pra fazer, a não ser que eu seja a pessoa que tá terminando, apareceu a primeira vez, seguinte, ela acabou de brigar com o pai e ela tá encontrando o namorado e ela vai terminar com o namorado agora. Então ela tá super triste, não sei o quê. Beleza. Aí você tem, mas é na hora, sempre na hora. Caraca, velho. Eu tô em choque. Agora eu entendi a dificuldade ainda extra de você dublar uma personagem assim como a Valentina, como tu falou. E quanto tempo que durou aí de gravação? Não sei se foram horas ou dias pra dar vida a essa personagem. Foram horas, mas em dias diferentes. Então eu ia, fazia 2 horas, ia, fazia 3 horas, ia, fazia mais 3, ia, fazia mais 2, porque eles iam gravando por partes, né? Acho que depende de quantos anéis, né? Ou no caso do game, eu não sei exatamente como é que é a conta, mas de quanto você tem que gravar. Daí eles falam, ai, Paula, preciso de 2 horas sua, preciso de 3 horas, preciso de 4 horas. E por aí vai. E aí você chega lá, grava e aí vai embora e o outro entra e grava. E assim vai o dia inteiro e no próximo dia você vai de novo. O que é muito bom, inclusive, não ser muito assim, porque game é uma coisa que detona a voz. Você faz em game o que você não faz. Porque, por exemplo, você faz uma série, um filme, um reality show, tem nuances. Então, um filme não é só gritaria o tempo inteiro. Ou não é só briga o tempo inteiro, sabe? Que você vai ter que, sabe, colocar muita coisa na voz. Agora, no jogo, você vai gravar frases específicas. Então, se ela tá no meio da guerra, abaixem! Todos agora! Vamos atacar! Sabe? Então, você fica gritando o tempo inteiro. E, lógico, tem as frases menores. Mas tudo que é pra cima, você fica um tempão fazendo muita coisa. Então, até o pagamento da dublagem é diferente do pagamento da localização de games, que chama localização, não chama dublagem, né? E é Uhum. diferente, você ganha mais quando você faz game. Doido, né? Caraca, que interessante. E até por essa, como é que fala? Assim, por demandar muito de você, tem algum cuidado físico que você tem que tomar pra cuidar da tua voz? Ah, sim, com certeza. Os cuidados básicos com voz, de até quando você usa muito a voz, que não tem muito jeito, assim, aquecer, desaquecer, aprender a não gastar tanto a voz, sabe? E fazer o negócio, mas sem ferrar, né? Porque é o seu instrumento de trabalho. E às vezes você termina esse que você tá na maior, né? O berro e grito e briga e vai para uma outra escala. E aí, se você tiver sem voz, o que que faz? Por várias vezes eu terminava jogo e falava, ai meu Deus, eu tenho outra escala, socorro. E aí respirava fundo, fazia uns exercíciozinhos para voltar. E aí, vamos para a próxima escala. Então tem que ter os cuidados básicos com a voz. É como se você fosse um cantor. Cuidar da voz é cuidar da voz. Mas não chega a ser igual os dois filhos de Francisco lá, não, né? Que quebra ovo na garganta. Não, 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 não. A gente tem técnicas reais, assim, estudadas que funcionam para aquecer, para aumentar a tecitura, enfim, tem várias coisas aí. Até porque eu canto, então não é de hoje que eu tenho esse cuidado, esse trabalho com voz, né? Eu não sei como Uhum. é para outros dubladores, mas para mim eu sempre tive esse cuidado por sempre ter trabalhado com a voz desde cedo, desde pequena. Ah, legal, legal. E você já falou que a Valentina, assim, foi uma personagem, tipo, muito diferente de você. Eu queria saber como é que foi a tua relação com o fim da personagem naquele arco, naquela história, e qual, se você chegou a ter alguma relação com ela, assim, de se preocupar ou de, pô, o que que tá acontecendo, o que vai acontecer.
Vou te contar um negócio que vai te deixar chateado. Ai, Eu não meu tinha Deus. ideia da história dela. Eu não sabia quando terminou. Não tinha ideia. Terminou? Ah, tá bom, acabou. Tá. Mas o Pra roteiro mim não só tinha seguiu uma fala e ordem? fala. Ou uma ordem cronológica, assim? Não. A gente segue por outras coisas, baseado em outras coisas e não na historinha. Você não segue a historinha. Então, eu não sabia. Eu gravava as Caraca! frases de uma cena, frases de outra cena. Mas eu não sabia de onde é que estava vindo, para onde estava indo. Tinha frases que eu não sabia por que cargas d'água ela estava falando aquilo. Eu só falava. Então, às vezes, eu tava assim, gente, não E faz não tinha sentido nada nenhum pra isso pra você mim. assistir também. Tipo assim, não tinha cenas Não de tem. gameplay, nada. É só o texto, a voz, a E a voz, entonação. sim, só isso. Caraca! Meu É Deus, eu incrível. tô. Mano, eu tô até estupefato aqui, sabe? Porque pra mim era uma coisa totalmente mais organizada, entre aspas, assim, sabe? Pra você dublar. Organizado, mas de forma que fique certo para quem está programando o game, né? Então, Aham. a gente não consegue ter uma visão geral ali da história, do que está acontecendo. Mas para a galera que está fazendo, provavelmente essa é a forma mais fácil de fazer, de colocar os áudios para sincar bonitinho, né? Na ordem que tem que ser. Ah, legal, legal. E de outras obras, assim, até pra TV e tal, quais que você fez que você mais gostou, assim, seja de filme, seja de novela, de desenho? Tem muita coisa que eu fiz que eu gostei, que eu tenho aquele carinho, assim, sabe? Um é o Cheat, que é o Trapaça. Ele tava na Globoplay, acho que ainda tá na Globoplay. Eu sou uma das duas principais lá. E eu amo de paixão essa série. Enfim, assistam, é super legal. E ela começa, você não sabe muito bem quem tá certo, quem tá errado. E aí você vai descobrindo no meio da série o que tá rolando ali. Eu gosto muito das coisas infantis que eu faço também, ou adolescentes. Tem o Atena, também na Globoplay, que é uma série de uma galera que estuda moda. E eu sou uma das menininhas, a mais patizinha lá, sou eu que faço ela. É a. Não, Náusica é no outro. Ah, enfim. Oxe, Da hora. Olha, acabou. acabou o quê? Não, não, é que eu tô vendo aqui, eu tô com um negócio abrindo, abriu a propaganda, desculpa. Ah, Então, não tem problema. Achei que tinha acontecido alguma coisa na é, sua casa. não, não. Então, a Neisha é o nome dela na Atena. Aí tem o Au Miau, que é um desenho muito fofo. Eu sou uma gatinha branca. Esse tem no YouTube, dá pra ver no YouTube. Au Miau, fofíssimo também. Gente, tem muita coisa que eu amo, que é muito fofo. Agora tô na quarta temporada de Wynonna Earp também, que tá na Globoplay Uhum. também. E eu entrei com uma personagem fixa que, nossa, foi muito gostoso fazer. E esse aí foi a primeira vez que eu comecei a dublar com uma galera que eu não conhecia. Então, eu fui assistir depois e falei assim, nossa, que louco, eu não conheço a voz de quase ninguém. E aí, enfim, por isso que eu falei, tem estúdios e estúdios. Aí você começa a entrar em outros estúdios, é uma galera diferente que dubla. Uhum. Doido. E qual que foi o seu trabalho, assim, como dubladora que você passou mais tempo dublando? Aquela personagem que você ficou, sei lá, meses ou até mesmo anos? Novela, geralmente, você passa bastante tempo dublando. Eu dublei uma novela que chamava Cinco Viúvas. Era a história de cinco mulheres que os maridos, eles iam presos, acho que os cinco iam preso, sei lá, alguma coisa assim. E eu era uma das viúvas, né? Então, essa a gente dublava muito. Outro que a gente dublava, ia muito também, era o Meg e Bianca, que tá no Netflix. Eu sou a Náusica, que é uma série teen, também super legal. Também fui muito dublar, que às vezes você fica assim, nossa, de novo, já tô cansada, sabe? Porque já é muita coisa, você já tá dublando muita coisa. A própria Atena também, que é outro seriado. Quando é seriado assim, você fica geralmente bastante tempo. Então, Uhum. tem um tempo. Teve também o Mutilin, que é um anime. Eu acho que tá no YouTube também. Mutilin. E eu sou a Princesa Linchi também. Ficamos um tempão dublando. Remy Boo, que também tá. Esse eu não sei onde é que tá. Eu vi onde é que tá, mas esqueci. É um desenho também. Sou uma das menininhas.
Enfim, quando é série, desenho, assim, você fica um tempão dublando. Aí tem dia Uhum. até que você fala assim: "Ai, hoje eu não tava com vontade de dublar isso, cara, mas tudo bem, vamos lá". "Oi, tudo bem? Como você tá?", sabe, daí você monta Nossa, às vezes voz, você tá monta no mó voz. dia merda e você é obrigado a fazer uma vozinha fofinha de criança, né. Eu imagino Exatamente. como é que deve ser. Você já chegou a largar algum personagem a ponto de falar, tipo assim: "Ó, nossa, eu não aguento mais isso, gente, eu não quero mais", porque, assim, a gente acompanha e consome bastante conteúdo online, sabe que acontece muito de trocar a dublagem do nada a ponto da gente perder, assim, o tesão pelaquela obra. Por exemplo, o Chaves, quando ele foi pra Multishow e teve uns episódios novos lá, eu não consigo assistir Chaves com outra dublagem. Pra mim, o Chaves tem que ter a dublagem original, senão alguma coisa não tá certo, né. Isso aconteceu já com você? Eu nunca larguei, mas eu já me arrependi de ter feito uma voz que eu não achei que era um personagem, eu achei que era uma ponta que eu ia fazer, que ia sair, e quando eu vi era um personagem fixo. E aí eu me ferrei muito. Frangos no espaço, alguma coisa assim. Que isso? Frangos estelares no espaço, é um desenho. E eu fiz uma galinha, né? Uma franga. E aí eu fiz a coisa mais louca que eu podia ali, fiz uma super caricato, falando meio esganiçado, gritado, assim, sabe? Pra tirar um sarro mesmo. Comecei a ser chamada sempre pra fazer essa personagem. E cada vez que eu ia, eu falei assim: meu Deus, essa personagem não foi embora ainda. Mas foi bem difícil, porque eu não, cara, não esperava. E essa voz não era uma voz que dá pra segurar e fazer sempre. Ela detonava a minha voz. Era aquela coisinha pra você abrilhantar aquele personagemzinho ali naquela hora. E não pra você chegar e falar, pelo menos não pra mim, né? Não era uma voz que eu tinha e que era normal pra mim. Era uma voz que era complicado fazer. E aí, quando eu Aham. vi, mas eu já peguei personagem assim, não foi grande, não foi nada, que foi a série da Discovery, que é, como é que é? Pitbulls e Condenados, a doutora Kristen. E eu soube depois, eu peguei a doutora Kristen logo no início da minha carreira, inclusive. E depois eu soube que era porque outra dubladora saiu. Não sei quem era, não sei porquê, mas eu peguei. Mas eu soube assim, acho que eu dublava ela já tinha uns 3 anos, 4 anos, e aí eu fui saber que era outra dubladora. Mas como não é uma coisa, né, tão impactante que, nossa, né, Uhum. como quando mudaram a Peppa, e aí a galera se mobilizou e, enfim, eu não passei por isso. Que bom, porque deve ser bem difícil, né? Você, Com não é culpa certeza. sua que você pegou, né? O diretor te escolheu porque achou que você, né, fosse boa para aquilo, e aí por algum motivo o público não curte, e aí começa, sabe, a malhar vocês. Gente, eu sou só a empregada, sabe? Eu tô fazendo o meu trabalho aqui. É Aham. complicado, né? Nossa, eu imagino, eu imagino. E o processo, assim, eu não sei se você trabalha com agência ou alguma coisa assim, mas, rola aquilo de audição, de você estar numa fila com outros dubladores, aí você tem que se apresentar pra alguém escolher? Não. Não, não dessa forma, na verdade. Antes existia testes a serem feitos e geralmente a gente já fazia, a gente estava no estúdio e falava, peraí, já grava um teste aqui. Então, você estava no estúdio e ele já passava o teste e você gravava. Eventualmente, se não tava, se o dublador não tava no dia, enfim, ele quer chamar, eles chamavam os dubladores e faziam, mas não existe uma fila, não é uma agência, são estúdios, cada estúdio é Uhum. responsável por chamar os dubladores. E aí você vai e faz o teste. Hoje em dia tá mais fácil ainda, porque depois da pandemia a gente ficou tudo remoto, né? Então Uhum. agora tá tudo mais fácil. Eles mandam um teste, Paula, tem um teste pra você, tô mandando. Então você vai lá, faz o teste, manda de volta. Mas não era assim, fila, igual agência, ator, não é nada disso. E até porque as salas de espera, enfim, né? Não era uma fila. Cada um tem seu horário, é pensado, sabe? O teste, olha, Aham. vou chamar você e tal. Não é assim, vou mandar todo mundo que eu tenho. Não, não é isso. Eles pensam exatamente as pessoas ali, fazem a pré-triagem, né? E aí o cliente, isso só para os personagens principais, tá? Para os outros, Uhum. não. Então, vai pegar, sei lá, o Batman. Daí é possível que eles chamem uns 2 ou 3 para fazerem o teste. Geralmente 3 pessoas para fazer o teste. Entendi. E teve alguma obra que você, dublou 2 personagens ao mesmo tempo, que foi, tipo, muito difícil, assim, porque você tinha que mudar a voz e tudo mais? Não, não
aconteceu ainda não. Pelo menos não é uma coisa grande. No início da carreira, você acaba fazendo várias vozezinhas, né? Tem um vozerio aqui, aí tem uma menininha aqui no anel tal e uma menininha ali no anel tal, diferente. E aí você Uhum. faz, mas primeiro não contracenar, não. Até nem pode, a não ser que seja o mesmo personagem, né? Mas você fazer. Tem um negócio aí, né? De você fazer vários personagens em uma produção só. Não rola, não é o normal, pelo menos, né? Uhum. Mas então não passei por isso. Eu até te perguntei isso porque recentemente eu comecei a assistir um desenho brasileiro chamado Irmão do Jorel. Vai passar uma moto de fundo agora, vocês ignorem, This is Brasil. E eles fazem, se eu não me engano, foi minha mulher que falou isso, eu não tenho certeza. Mas ela disse que o desenho do Irmão do Jorel, eles fazem as cenas, animações e tal, em cima da dublagem. Ou seja, é o contrário, eles fazem a dublagem primeiro e depois eles criam em cima. E eu fico assim, tipo, embasbacado o quão bom fica, tipo, porque você consegue ver a expressão do personagem literalmente como a voz, sabe? Então parece que literalmente é o personagem que tá falando, sabe? Não é uma voz por trás. E lá rola bastante, porque tem até um ator chamado Daniel Furlan. Ele faz parte do Choque de Cultura e tal, trabalha na TV Quase, na TV e tal. E ele faz alguns personagens lá. E tem outros também, tem até uma mulher que dubla. E ela dubla a voz de outras crianças e até mesmo de pessoas mais velhas. Então ela consegue atingir tons assim, tão diferentes que depois que eu fui ver um vídeo no YouTube, que eu fui ver, caraca, ela faz a voz de várias pessoas e eu nem tinha notado. E depois que eu assisti, eu comecei a reparar. Você conseguia ver um pouquinho de semelhança assim entre as vozes. Mas eu achei bem interessante e deve ser uma parada também muito difícil, né? Muito difícil. Sim, eu fazia um que era uma produção interna para um canal infantil e era assim: preciso de uma dubladora que faça todas as mulheres. Era um canal infantil e não tinha pretensão de ser nada além. Bom, eram 5 meninas em torno de 12 anos e a professora. E a professora fazia, a mãe, né? Ela fazia a mãe, a professora e a avó. Então ela fazia os 3 personagens. Sabe canal infantil que junta os amigos e grava? E o canal deu certo e daí eu dublava. E aí eram 5 meninas diferentes. Eu falei, gente, eu não tenho mais voz pra colocar aqui. Qual voz mais, né? E são coisas que você pega pra fazer assim, vou fazer aqui o canal russo, o negócio, sabe? Tipo, ninguém vai ver. E era eu precisando de grana na época. Falei, vou fazer aqui. Mas não é o normal, isso na dublagem no Brasil não é o normal. A não ser que seja, por exemplo, essa coisa da voz original, que você tá criando um desenho em cima das vozes, e às vezes, sei lá, eles têm essa pessoa que faz todas as vozes, mas isso não é o comum. Não é o comum. Eles Uhum. geralmente pegam uma pessoa para cada personagem. Ah, legal. Nossa, eu tô aprendendo muita coisa aqui hoje. Eu sei que eu vou fazer muitas perguntas até idiotas, mas é porque eu não conheço nada do ramo. Mas é legal até para quem tá Tranquilo. assistindo a gente ou ouvindo também, que tem interesse de saber, né, como é que é o por trás das câmeras aí, como é que funciona, como é que é o processo daquilo que a gente tá assistindo e ouvindo. Eu queria até aproveitar o gancho para perguntar para você se tem alguns nomes da dublagem brasileira ou até mesmo de outro país que são inspirações para você. Tem alguém assim que você se inspira para dublar ou fala assim, nossa, esse dublador é foda? Tem. E eu não vou lembrar o nome dela, eu nunca lembro o nome dela. Mas enfim, ela é a dubladora da Anna, do Frozen. Ela, cara, eu amo todo o trabalho que ela faz. Então é uma inspiração pra mim. Ah, Não lembro o nome legal. dela. Não, legal, legal. Realmente, a dublagem do Frozen é muito boa, né? E você também falou que Sim, você é cantora. sou. É... Quais foram os seus trabalhos, assim, como cantora? É dentro da dublagem ou você tem uma banda ou algo do tipo? Eu já tive várias bandas, vários grupos, várias coisas assim que eu trabalhei com música. A última coisa que eu fiz foi solo, tem até no Spotify também. E no final, agora, eu falei, nossa, quero fazer um outro álbum. Tô fazendo um outro álbum, mas agora numa pegada mais motivacional, que é a vibe que eu tô. E tô trabalhando também com as produções de música para dublagem.
Então, Uhum. chega o desenho, eu preciso de uma abertura. Eu vou lá, faço a versão em português, às vezes ponho voz, às vezes não, então às vezes dirijo a galera. Geralmente eu faço a direção dessas vozes, então tem música no episódio, eu faço a versão em português da música. E aí a gente tenta fazer soar bonitinho. Ah, show de bola, legal. Filmes você já dublou bastante, não? Dublei bastante. Eu tenho até, eu sempre que me perguntam, eu não lembro nada assim, eu quase nunca lembro, mas se você procura Paula Raci dubladora no Google, tem bastante coisa lá. Então tem filme, tudo, e eu esqueço tudo. Então a única coisa que eu lembro é assim, o que que eu dublei mesmo? Aí eu mesma entro nesses sites que a galera faz e procuro Caraca. lá, olha, eu dublei isso. E às vezes eu esqueço e falo assim, gente, eu dublei isso, deixa eu assistir, que eu nem lembro desse filme. E aí vou lá assistir e falei, olha, que legal, sou eu. Já aconteceu da minha filha me encontrar em série que ela tá vendo. Uma vez ela tava assistindo, acho que Polly, e aí ela, mamãe, é você. Eu falei, não, eu não dublei isso. Aí daqui a pouco falando, nossa, sou eu. Eu não lembrava, sabe? Minha filha, tipo, ela tinha 6 anos, ela me reconheceu e eu nem lembrava. Ah, mas eu imagino que deve ser difícil lembrar também, porque é tanto personagem, tanto filme, tanta série, tanto desenho, tanta novela, que realmente é complicado de lembrar Então, de tudo, e né? além de tudo, não são coisas extremamente grandes. Lembra que eu falei? Tipo, São tem a pontas às galera que vezes, né? faz. Aham. Às vezes é ponta, ou nem sempre, às vezes é até o personagem principal, mas não é um filme que, nossa, fez muito sucesso, é renomado, não sei o quê. Porque realmente a galera tem essa visão. Quem você dublou? Essa é a pergunta clássica. Eu falo que eu sou dubladora, a pessoa pergunta, quem você dublou? Eu, cara, provavelmente ninguém que você conheça, assim, de cabeça. Ou às vezes você até já me viu, mas você não vai lembrar. Talvez se você reassistir, você, não, eu já vi esse filme, mas não lembro, sabe? Então, Uhum. não é uma coisa de, eu sei quem você dublou, dá pra eu te falar. E é um mercado gigantesco, tem muita coisa, né? Então você consegue viver bem de dublagem sem ser, né, super reconhecida e ter personagens, né, famosões e tal. Sim, eu imagino, até pouco tempo atrás, outra moto passando, mas enfim, pouco tempo atrás até a gente comentou que não é um ramo assim que, uau, tem muitos dubladores famosos, extremamente grandes, assim. Não é uma parada que eu vejo uma divulgação muito grande também, incentivando a galera a estudar e tal. Então é um nicho menor, então, consequentemente, aqueles que trabalham ali ganham um pouco melhor também, né? Então, independente do tamanho do Na personagem do verdade, filme. o valor é tabelado. Então, é o valor para protagonista, para coadjuvante, para as pontas, né? O apoio. Então, esse valor é Nossa. tabelado. Não importa o que você vai fazer. Se você vai fazer Frozen ou se você vai fazer o filmezinho ali da esquina, tá? Tudo certo, você vai ganhar a mesma coisa. Mas, lógico que, obviamente, se você pega um filme maior, que você vai falar mais, você acaba ganhando mais pela quantidade de horas. Mas o meu Uhum. cachê é igual o cachê do Wendel Bezerra, por exemplo. É a mesma coisa. Caraca, olha só, mais uma informação nova pra mim, que dependendo do personagem e tudo mais, ou do trabalho que tu vai ter, das horas, né? Como tu falou, tem essas questões também. Mas, nossa, muito interessante. Mas em questão do filme, tem uma preparação antes, aí sim você recebe alguma coisa em casa também, ou é a mesma coisa? Tipo, chegou, gravou e tal. Chegou e gravou. Simplesmente. Ele te fala a história, se é relevante pra você, e aí você grava na hora. Nossa, é assim. Bom, pode ter a ver também com questão de spoilers e tal, mas eu acho que isso acaba até. No produto final, acaba que faz muita diferença, né? Porque se você vai dublar a mocinha daquele filme, se você conhecer a história dela e tudo mais, você vai Mas você vai saber, né? Como é que. conhecer. Para isso que o diretor tá lá. O diretor te ajuda nisso. Filme é mais fácil, eu não sei como é que funciona game nesse aspecto exatamente, né, da história inteira, até porque são muitos personagens e tem histórias paralelas, enfim, né, que não Uhum. sei exatamente como é que funciona. Mas em filme, ele assistiu o filme, então é ele que vai te falar: olha, Paula, seguinte, essa aqui é a Ana, ela é irmã da personagem principal, ela é principal junto com a Ana, e a Ana solta gelo pela mão, ele vai te dar a história. Então você já sabe o sentimento. Fora que
você tá vendo a cena. Então, assistindo, você sabe o que tá acontecendo, né? Você não fica no Uhum. escuro, como, por exemplo, no game, onde você não faz ideia do que tá acontecendo, né? Mas na dublagem, não. Você tá assistindo. Então, você tá vendo se ela tá triste, se ela tá mais irônica. Então, essa história que ele te contextualiza do que aconteceu é mais pra você ter ali uma base e fazer. Até porque você meio que faz tudo com a voz. Então, você ri sem necessariamente ter que rir. Você chora sem necessariamente ter que chorar. Você aprende a fazer tudo isso com a voz, né? Então, muitas vezes você vai ver algum dublador dublando, ele não tá necessariamente, tipo, sabe, vivendo aquilo. A gente consegue. Enfim, é que é diferente do teatro, né? No teatro você tem a expressão corporal e tudo te ajuda. E com o dublador, não, você tem que colocar tudo na voz. É tudo ali. Então, todas as expressões, as intenções, é só sua voz. Sem cara, sem gesto. Então, você pode fazer, lógico. Às vezes você tá dublando um negócio super tenso, aí você tá brava, não sei o quê. Várias vezes eu me pego assim que eu falo, nossa, respira. Tá tudo bem, sabe? Que você fica tensa. Mas é bem diferente do teatro, de uma novela, coisa assim. Nossa, e você tem alguma preferência, assim, entre dublar desenho, live action ou não? Eu gosto muito de dublar desenho, pela facilidade que é de você criar, você faz coisas, os desenhos sempre te dão essa liberdade para você meio que viajar, fazer o que você quiser. E gosto muito de filme. Assim, na verdade, eu gosto de fazer, me deu, eu fiz e tá tudo lindo. Mas eu posso dizer, acho que o que eu menos gosto, vai, o que é mais chato pra mim é reality show. Porque reality show tem muito corte. Então, às vezes, a pessoa, no corte, ela tava rindo e daqui a pouco ela já tá triste. Então, você não tem uma construção de emoções, sabe? Que agora ela ficou triste, aí ela viu o boy dela com a outra, aí ela vai ficar brava e depois ela vai chorar. Não, você já corta pra briga dos dois. Como assim? Não sei o quê. Aí corta pro depoimento. Então, eu falei pra ele que eu não queria mais e não sei o quê. E aí corta pra ela. Sabe? Então, Nossa, é uma é montanha-russa de complicado. emoções em pouco tempo, né? E sem sabe, uma linearidade, é sempre corte. Então, esse eu acho que é o mais chato, porque você não vai vivendo de fato a coisa. A não ser que a cena seja extremamente longa. Uma vez eu dublei desses casos de sensitiva e eu tava contando, eu era uma mulher que tava contando a história da filha que tinha morrido. E essa sensitiva estava em contato com essa filha, sei lá, era um reality show disso. Assim, eu tenho uma filha, e aí eu comecei a me emocionar muito, assim, com ela contando a história. Sabe, eu tava tentando assim, gente, porque se você chorar de verdade, você vai perder a excelência no que você tá fazendo. Então, você pode fingir a emoção, pode se emocionar, mas você não pode, né, deixar o negócio, né, além. Senão, você tem que parar, se recompor e fazer. Até porque se você chorar, seu nariz vai tampar, e daí não dá pra você dublar, e por aí vai. Então, você tem que, sabe, dosar ali. Pode ter emoção, mas calma, não é tanto. E nesse dia eu me emocionei muito. A hora que terminou, meu Deus, preciso de um ar. Peraí, sabe? Caraca, não, imagino. Até vendo esses vídeos assim no YouTube, eu vi uma vez um do dublador do Wolverine, por exemplo. Eu acho que ele é uma voz famosa que eu já vi ele em outros personagens e tal. Mas, cara, tem até umas cenas e que ele faz na esteira até, sabe? Aquelas cenas que ele faz correndo e tal. Alguma vez, em algum trabalho seu, você precisou fazer alguma coisa diferente pra incorporar a voz ou aquele personagem ou sempre foi muito tranquilo? Já precisei colocar coisa na boca. Às vezes a pessoa tá comendo, às vezes a pessoa tá mordendo alguma coisa enquanto fala. Então, esse tipo de coisa, porque assim, a gente não faz sons na dublagem. Então, se tem palmas, não fazemos. Se tem pulos, o que a gente faz é o que a boca faz. Então, os sons que a boca reproduz. Então, é som de beijo, a gente faz som de beijo. É ofegante, a gente faz ofegante. E às vezes a pessoa tá comendo. Então, assim, é o som com a boca, mas a gente tem que. Ou a gente finge que eu tô comendo e fala alguma coisa assim.
Ou dá pra fazer, dependendo do que tá acontecendo, né? Às vezes a pessoa enfia um monte de coisa e aí, tipo, é legal se você puder, né, acompanhar, fazer alguma coisa do gênero. Né? Uhum. Nem sempre, tá? Dá pra fakear na maioria das vezes que você tá com alguma coisa na boca. Mas várias vezes eu já falei, não sei, pode ser, sabe? Com o dedinho na boca e só pra ficar um pouquinho. Mas não é regra. Na maioria das vezes dá pra fakear. Mas o mais diferente que eu já fiz foi pegar. Tem pão aí? Tem. Então daí. Tem pão. Já coloquei uma caneta. Tava um teste, ela tava treinando com uma caneta na boca, aquele treino de dicção. Pois eu coloquei a caneta na boca e falando com a caneta na boca e por aí vai. Caramba, interessante. E você comentou um tempo atrás da tua filha e tudo mais. É uma coisa que ela assim, nossa, minha mãe, ela é dubladora e tal, ela sonha ou fazer alguma coisa assim, em teatro ou não? Ela é mais diferente? Ainda não. Ainda Ainda não. não. Ela tá com 8 anos agora. E eu Aham. sempre, imagina, incentivei, já levei ela no estúdio para fazer teste, aí ela trava. E aí agora com essa coisa do home studio, eu tenho mais material em casa, então sempre que eu posso, eu chamo, quer tentar dublar e tal, mas ela não super se interessa. Eu que me interesso mais por ela, sabe? Que eu queria tanto que você se interessasse. Mas ela não se interessa muito não, pelo menos não ainda. Vamos ver lá pra frente. É, quem sabe? Também não foi uma coisa que você nasceu com essa vontade, né? Como você falou, então Não, pode ser que aconteça com ela exatamente. também. E seria interessante Uhum. até vocês fazerem um trabalho juntas um dia. Já pensou que legal? Pois é, esses dias eu coloquei ela pra cantar numa produção que eu fiz. E aí eu precisava de crianças cantando comigo, daí eu gravei a vozinha dela junto comigo. Ela não é cantora e não precisava ter uma super afinação, era mais um corinho de crianças junto. Eu falei, vem cá, você vai gravar comigo. E daí ela gravou pra abertura de um desenho. Ah, que fofo, que fofo. Tem até. Me veio até na cabeça agora que tu falou uma música do Emicida. Ele faz isso às vezes de pegar e gravar a risada da filha dele, sabe? Pra colocar no meio da música. Eu acho que dá mais emoção, dá mais vida, né? Aquela obra. Então, é bem interessante. Sim, e a gente poderia, você pode usar outras pessoas para fazer, mas se você tem em casa, pô, até mais fácil, né? Eu ia precisar de uma criança de qualquer forma. E aí ela já estava Exato. aqui, já coloquei ela para dublar junto comigo. Nossa, muito até lembrei de uma coisa agora que eu estava vendo há um tempo atrás, um podcast de um criador de um game brasileiro chamado Rio Rising Oblivion. E ele contou essa história no podcast que ele mora lá numa comunidade no Rio de Janeiro, se eu não me engano. E os caras da Boca descobriu que esse cara, de alguma forma, tava fazendo um game e tal, e ele precisava de sons das armas pra colocar no jogo. Aí ele literalmente falou que os caras mandou no WhatsApp pra ele, foram lá no morro, deram tiros pro alto e, ó, mandou, fala, e aí, vê se ficou bom, tal, vê se vai te ajudar. E, meu, e eles colocaram aquilo no jogo e ficou muito real, porque é literalmente o som da arma de verdade, sabe? Então, Caraca, calcule o nível, assim, de detalhe que vai ter nos sons das armas do jogo, por exemplo, né? Claro que eu dei um sim, com exemplo muito extremo, certeza. mas é porque eu lembrei disso Sim, até agora. porque tem a equipe certa que faz, né? Isso não foge totalmente da parte dos dubladores, não Sim, é a sim, gente que sim. faz. Aham. Então é uma equipe que trabalha com a sonoplastia mesmo, né? Mas bem louco, cara. Peraí, o que foi, filho? Muito maluco. Não. Sim, pessoal. Bom, vamos lá então. Gente, eu espero que vocês estejam curtindo o papo, tá? Paula, você quer dar uma pausa? Tá de boa pra você? Tá Tá tranquilo, tranquilo? vambora. Chat, espero que vocês estejam curtindo o papo. Como eu falei, a gente vai falar sobre muita coisa ainda, tá? Mas lembrando, se você quiser fazer alguma pergunta pra Paula, digita exclamação pergunta aí no chat da Twitch, que no final do episódio eu vou ler as perguntas de vocês, tá? E dando sequência aqui, você já comentou até que faz muitas outras coisas além de dublagem. E aí, dando uma pesquisada também no YouTube e tal, na internet, eu vi que você tem outros canais no YouTube até com bastante inscritos, né? Um com mais de 80 mil, outro com mais de 100 mil. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho dos seus outros projetos também que você fez e faz atualmente. Quando não tá avião passando, a gente faz bastante coisa. Enfim, eu tô na internet há muito tempo, eu tô nessa coisa de blog desde os 16 anos, hoje eu tenho 37. E aí, eu já fiz muita coisa na internet. Mas o que tem há bastante tempo, esse meu canal, com mais de 100 mil, era um canal de beleza,
onde eu falava, enfim, de cabelo, maquiagem, maternidade, o Praise in Wonderland. Esse canal tá lá, mas ele não tá mais super ativo. Eu parei de trabalhar ele quando o outro começou a crescer, que é o canal Na Descoberta de Mim. Esse canal é um canal de espiritualidade, de magia. Então eu falo muita coisa nele. É um canal de desabafo, de compartilhar minhas experiências. Então eu tô muito ativa nesse segundo canal, Na Descoberta de Mim. E isso assim, paralelo o que eu faço na minha vida hoje, dublar e o canal Na Descoberta de Mim. Então, são as minhas duas profissões. E o que que você fazia antes de trabalhar com isso tudo? Tipo, né, sei lá, saiu da escola, fez uma faculdade ou algo do tipo, não? Eu comecei faculdade de moda, não continuei. E aí Aham. eu comecei a trabalhar em eventos, fazia animação infantil, comecei a fazer um monte de coisa. Mas eu sempre mexi com computador, com site, sempre fazia site. Aí precisava de foto, comprei câmera, comecei a fazer foto. Aí eu gostei de foto, fui estudar mesmo, abri um estúdio fotográfico, fazia book. E aí comecei a maquiar, e aí virei maquiadora. E comecei a trabalhar só com maquiagem. Então, eu fui meio que pulando de profissão em profissão, sempre em Uhum. paralelo com a música. Sempre cantei, sempre tive essas bandinhas. Antes de Ruge existir, eu já tinha o meu próprio Ruge, porque ele era inspirado em Spice Girls lá de trás, Backstreet Boys. Então, eu sempre cantei Caraca. desde pequena. E aí, tudo isso paralelo com música. Então, quando eu comecei na dublagem, como eu tava com maquiagem, eu tava como maquiadora profissional, eu comecei a achar umas maquiagens mais baratas, com preço bom e qualidade boa. Eu falei, nossa, e se eu revendesse? E aí, como eu já fazia site, já tinha todo esse know-how de internet, que eu sempre fui da internet, eu já abri uma loja virtual há milênios atrás, quando quase não tinha muito, né, essa coisa de loja virtual, e comecei a viver disso. E aí, essa foi a minha fonte de renda principal por muitos anos. Quando eu estava querendo ser produtora musical, eu fazia isso e fazia a loja. Aí eu estava só cantando, fazia isso, fazia a loja. Então, tudo que eu fazia era sempre em paralelo com a loja. Né? Até que a dublagem começou a me dar o suficiente para eu poder largar a loja. E eu não aguentava mais, eu detesto trabalhar com vendas. Mas eu gostava de maquiagem, então eu gostava pelos produtos, né? Eram produtos de beleza, vendia lente, ia em todo quanto é feira de anime, Anime Friends, eu sempre tava lá, era referência em lente de contato, porque eu sempre gostei muito de lente. Então a galera vinha falar comigo, eu conhecia todas, porque eu já tinha experimentado todo tipo de lente. Chegava coisa nova, eu era a menina do catálogo, sabe? Não era aquela coisa de comprar no escuro, ai, não sei como vai ficar. Não, como é seu olho? Beleza, então vai ficar assim, assim, assado. Eu dava certeza, sabe? Então, enfim, eu virei referência de lente por bastante tempo. E aí só larguei tudo isso mesmo quando a dublagem começou a me dar o suficiente. Daí eu falei, ai, que bom, não quero mais a loja, agora vou ficar só dublando. Não, Eu justíssimo. fiz Mas, muita nossa, coisa. muito legal saber que, além da dublagem, tu já fez muita coisa, mano. Muita, muita coisa. E assim, tu é nova pro tanto de coisa que tu já fez. Você tem saudade de alguma coisa do seu passado, assim, em questão de trabalho, que você tem vontade pra voltar a trabalhar hoje em dia? Eu amo quando eu trabalho com produção musical. Então, gravar pessoas, mexer com as músicas, com as vozes. Só que, olha só, eu resgatei isso esse ano quando eu comecei a fazer as adaptações das músicas para dublagem. Então, foi o melhor dos dois mundos, assim, porque a dublagem é um lugar que eu me encontrei 100%, a ponto de não sentir saudade de mais nada. Mas essa coisa de mexer com música, eu sempre fui, né, musicista desde pequena, adorava e cantava e gostava de estar com músicos e, enfim, né, tá sempre com isso. E agora, fazendo essas adaptações, trabalhando, eu até brinquei esses dias, eu falei assim, cara, agora alguém me paga para fazer a coisa que eu mais amo no universo, que é dirigir música, fazer a versão da música em português, chamar a galera que canta pra caramba, coisa que quando eu fazia, que eu tinha minhas bandinhas e tal, era uma sofrência pra achar gente que cantava e as meninas não cantavam, e daí eu tinha que afinar tudo no Melodyne e não ficava bom no final. Eu mesmo gravava, assim, tudo bem, finge que foi ela que cantou, sabe? E agora não, agora eu tenho tipo um elenco gigante que eu posso escolher quem vai trabalhar comigo para não, eu preciso gravar essa abertura, eu preciso gravar
um backingzinho aqui, uma cama, já tenho a galera pra trabalhar comigo, sabe? Então, eu falo, gente, eu tô sendo paga pra fazer o que eu mais amo na vida, que é essa coisa da direção musical, a produção musical, de estar no meio da música e pra dublagem, que é lindo, né? Você vê na TV, não é Sim. uma coisa que é pro rádio ou pra. Ah, vai estourar nas rádios, né? Que quando, na época que eu tinha banda, o sonho era, não, já pensou nossa música tocando na rádio? Não. Hoje em dia, tipo, você liga o YouTube, liga o Netflix, você vê sua produção lá, você fala, meu Deus, Caraca, não, é um é grande legal. privilégio, como você falou, né? Eu tô tendo esse privilégio recentemente também, que eu tô trabalhando agora com os lives, vídeos e tal, e o podcast aqui. Então, eu sei um pouquinho desse sentimento do que é você trabalhar com aquilo que você ama, porque eu também já trabalhei com muita coisa que eu não gosto, então, pela necessidade, né? Então, quando a gente consegue trabalhar com aquilo que a gente ama, a gente dá mais valor ainda, né? E você falando bastante até sobre música. Tá, é uma das minhas metas de vida, assim, antes de morrer, é aprender a tocar violão, sabe? Bem, assim, eu gosto muito, sou apaixonado por música. Eu tenho duas tatuagens sobre música, até minha família também, meu pai gosta muito de tocar, gosta muito de tancar e de cantar, e música é vida, né? Não tem como música. Se você tá feliz, você escuta música, você tá triste, tem música que te ajuda, se você sabe, qualquer momento da vida, a música tá ali pra te ajudar. Isso é muito foda. É muito, muito foda mesmo. Eu, Sim, nossa, eu eu, sou suspeita, eu amo música. E o que você gosta de escutar de música? Eu costumo dizer que eu parei nos meus 20 anos e fiquei. Então, tudo que eu conhecia, tudo que eu gostava até os 20 anos é o que eu ainda ouço. Então, Caraca. eu ainda ouço a época do pop, a época dos Backstreet Boys, eu ainda ouço sertanejos que eu ouvia de criança. Eu tenho muito pouca coisa nova na vida. O que eu tenho de novo mais hoje em dia, ou o meu namorado que me traz, porque ele é mais antenado. Também não é tanto assim, mas ele é um pouco mais antenado que eu. E minha filha. E Uhum. daí ela me apresenta, tipo, Blackpink, ou aquele United, Now United. Aliás, Now United é muito legal. Enfim, Blackpink eu não gosto, não. Mas ela vem com essas músicas novas e eu falo, gente, tipo, de onde é que ela tira, né? Enfim, mas eu sou meio parada no tempo, então gosto de roupa nova, sou meio velha, assim, agora, quando eu velha. Ah. Cara, as músicas que eu gostava era de quando eu era adolescente, aí é estranho falar, né? Ah, não, sou velha, gosto de Backstreet Boys, sabe? Tipo, é muito estranho, porque, enfim. Não, mas eu entendi. Realmente parece. Soa estranho, mas não é. Só soa mesmo. Porque eu também. Eu sou uma pessoa. Eu gosto muito do sentimento da nostalgia. Então, música eu também. É o que eu falo. Eu sou velho num corpo de jovem. Porque eu nunca fui baladeiro. Eu sempre preferi ficar em casa. Sabe? De música, graças aos meus pais, por exemplo. Muitas das coisas que eu escuto hoje em dia tem muita influência deles. Tu falou de roupa nova, mas eu conheço roupa nova só pra contrariar. Arte popular, Adoro. gosto pra caramba também. Exalta samba, sabe? Então, boa parte disso eu conheci pela minha mãe e MPB pelo meu pai. Então, eu gosto muito de escutar, sei lá, Zé Ramalho, Zé Geraldo, sabe? Zé Cabaleiro. Então, eu escuto muito, assim, eu escuto coisas recentes também, mas eu gosto muito de escutar músicas antigas, principalmente aqueles hip hop dos anos 2000 que passava na Jovem Pan, Sim. sabe? Aham. Nossa, era muito bom. Eu cansava de comprar aqueles CDs daquelas revistas da Jovem Pan que vinha o Summer Electro Hits ou algo assim, sabe? Nossa, eu volto no tempo. CD. Quantos aqui do chat sabem o que é CD, será, hein? Olha, Isso que a gente nem chegou em disco, né? Mas vamos só até o CD. nossa, eu lembro até que eu escutava um Discman da minha mãe. Ela tinha poucos CDs na época, mas até hoje ela tem coleção de CD. Ela assim, tem, sei lá, uns 200 CD na casa dela lá. Eu Porque eu tenho lembro, ainda. muitas músicas me marcaram também, porque ela sempre limpava a casa escutando música, sabe? Então, às vezes, quando eu tô com saudade dela, porque eu moro em Joinville, Santa Catarina, mas sou de São Paulo, e ela mora em São Paulo, né? E às vezes eu escuto música que dá saudade, sabe? Remete à época, remete a ela. É muito legal, mano. Música é tudo, velho. Música é tudo. Sim, sou suspeita, sou muito suspeita. Eu, com 6 anos, minha mãe me levou num karaokê a primeira vez, eu lá no palco cantando Xuxa. E Caraca! até hoje, até hoje. Nossa. Ó, até voltando um pouquinho no nosso papo, tu falou sobre esse seu novo canal que você tá investindo, que é uma coisa mais pessoal e tal. Tu fala até de outras coisas que você gosta e trabalha. Você até falou de magia. Magia em que sentido?
No sentido de conhecimento para mudar a sua realidade, para você ser dono da própria vida, sem medo de inferno, sem medo de pecado, sabendo que você é o dono, você escolhe. O destino é você que faz. Não existe um plano para sua vida. É isso que eu prego nesse meu segundo canal, na Descoberta de Mim. Nossa, que interessante. E você sempre teve esse pensamento, assim, nesse sentido, não? Não, o canal começou porque eu tinha esse outro canal que era de beleza e eventualmente eu postava algumas coisas falando tal, e eu comecei a ver que tava destoando muito. Eu falei assim, deixa eu criar um segundo canal para falar sobre essas coisas. Eu fui evangélica 10 anos da minha vida e aí eu deixei de ser. E eu comecei a contar essa minha jornada do porquê, como, o que, que eu estava descobrindo, as coisas que eu estava frequentando. E é essa história que eu conto no Na Descoberta de Mim. Eu estava numa redescoberta, né? Eu comecei a encontrar uma eu que eu não sabia que existia. Tava em busca Uhum. realmente de alguma coisa a mais. E tô ainda, né? Tô nessa descoberta, redescoberta, todo santo dia descubro coisa nova e vou compartilhando nesse canal. Nossa, que interessante. Se você não se importar, eu queria até saber mais sobre isso, tipo assim, porque eu também cresci em lar evangélico e tudo mais, e é sempre interessante a gente conhecer coisas novas e tal, né? Até que de que igreja que tu era? Da Universal. Nossa, essa foi por muito tempo na minha infância. Nossa, não, eu não quero falar mal de religião aqui, longe disso, mas assim, minha avó até me obrigava a ir pra igreja com ela, mas até ela foi por muitos anos também da Igreja Universal, até que chegou um dia que aconteceu uma parada lá, que ela não gostou, não compactuou e saiu. Eu queria até ver com você, de você então, como é que foi essa transição pra você? Como é que foi um estalo? Foi alguma situação assim também? Foi uma situação muito específica. Na verdade, ninguém me obrigou. Eu conheci a igreja quando eu tinha. Eu fui aquela católica padrão que fez primeira comunhão, batizou na igreja católica, né? Quando é nenê. E aí eu descobri a igreja evangélica com 13 anos. Depois saí, desencanei. Minha mãe nunca me impôs nada. Tirando a igreja católica, que você não escolhe, né? Você é um bebezinho e, tipo, simplesmente te levam. Ou a própria primeira comunhão, que simplesmente te levam. Ninguém me pergunta, né? Se você quer ou não. E aí eu fiquei uns 2 anos meio assim, meio praticando bruxaria, conhecendo mais sobre a bruxaria, quando eu tinha uns 16 e tal. Com 19 anos, eu tava meio desacreditada de tudo. E eu falava, cara, eu tenho tanta fé. Eu queria colocar minha fé em alguma coisa. Aí eu olhei pra igreja, a igreja olhou pra mim e falou assim: vou colocar fé nisso aí de novo. E aí foi, dos 19 aos 29, fervorosa na Universal. E assim, o negócio é que se a gente for entrar, o assunto é mega extenso, né? Mas Imagino. é aquela coisa, quando você é cristão, você acaba tirando a responsabilidade de você. Então, Deus tem um plano para sua vida. Deu errado? É porque Deus quis ou porque o inimigo se levantou. Não é porque você foi um bosta no que você fez. E aí, tava tudo certo. Foram 10 anos que foi tranquilo, eu dava dízimo, nunca fui contra o dízimo, eu dava porque eu queria. Fazia, enfim, né, todas as coisas. Eu estava inserida na igreja. Nunca tive problema nenhum com a igreja, adoro louvor até hoje. Você vê minhas lives, eu chego cantando louvor, uma bruxa cantando louvor. Nem em Deus eu acredito mais, e eu ainda adoro louvor, olha só, né? E aí, quando eu tive um start ali, que espiritualmente eu não tive o apoio, o que eu precisava ali, eu precisava de uma ajuda. Teoricamente, tinha um encosto na minha vida, mas essa história aí, vocês vão lá pro meu canal para descobrir que história é essa, com detalhes. Mas por causa disso, por causa da parte espiritual, minha vida já estava de cabeça para baixo. Essa empresa tinha falido, essa empresa de maquiagem que eu tinha tido. Tanto que eu comecei a trabalhar no curso de dublagem, para vender curso de dublagem. Quando essa empresa estava afundando, meu casamento tinha terminado, tinha voltado a morar com a minha mãe. Todo o dinheiro que eu tinha ido embora, dinheiro que eu fazia esses eventos que eu falei, Anime Friends, todas essas feiras. Eu tinha gasto todo esse dinheiro por conta do divórcio, de todas as coisas. E aí, mas só pegou quando aconteceu isso e pegou no coração. Aí eu achei que tinha um encosto que me deixava solteira pra sempre. Aí eu falei, não, gente, peraí. Vamos lá, vamos ungir a casa, vamos conversar com o pastor, vamos fazer corrente. E fiz tudo isso, mas o negócio parecia não melhorar. Eu falei assim, não, algum lugar vai ter que me ajudar. Foi aí que eu comecei a buscar fora. E aí, nossa, eu descobri o mundo. E aí você se Descobri libertou.
É, porque conhecereis a verdade vos libertará, né? Hoje eu sou liberta. Graças a Deus que eu não acredito em Deus. Enfim. Nossa, justo, muito interessante, é isso aí. E como é que é o nome mesmo do teu canal pra galera que tiver curiosa pra ver e tal? Na Descoberta de Mim, que inclusive também é o nome do meu livro. É, Olha só. eu fiz primeiro o canal e depois eu escrevi um livro contando toda a história, do início ao fim, por que eu deixei de ser evangélica, como eu deixei de ser evangélica e encontrei a magia, encontrei a espiritualidade, encontrei lá algumas respostas, mas muito mais perguntas que eu nunca tinha feito antes e que não necessariamente têm resposta, mas que me libertaram. Caramba! Não, então além de dubladora, diretora de dublagem, cantora, você também é escritora. Ah, a gente tenta, né? Vamos escrever aí um livro, mas enfim. Eu escrevo histórias, eu gosto de escrever histórias. Tenho que aprender melhor a fazer isso. Mas o livro está publicado na descobertademim.com.br. Você encontra lá o livro também, ou digita no Google que você encontra para comprar tanto em e-book quanto físico, assim. Ah, muito interessante. E como é que foi o processo de escrever assim? Foi difícil pra você? Foi muito demorado também? Quanto tempo tu levou pra escrever? 3 anos para escrever. Aí Caraca. eu fico pé da vida, sabe? Porque a galera chega. Oh, você tem aí o PDF do livro tal? Porra, eu demorei 3 anos para escrever, para alguém pedir o PDF do meu livro. Eu fico chateada, cara, É chateada. sacanagem, Isso que né? o meu livro nem é um livro de pesquisa, é só a minha história. É a minha história. Desde que eu deixei de ser evangélica, eu sempre fui muito apaixonada. Então, são as minhas histórias de amor. Eu vou contando toda a minha história, contando histórias de amor que aconteceram nos 3 anos em que eu escrevi o livro, né? Uhum. Então, foi bem demorado e mais dolorido ainda, porque eu tive que revisar muitas vezes e tinha parte que eu não queria ler de novo e eu tinha que ler outra vez e ler outra vez e ler outra vez. Eu não quero mais ler esse livro, gente. Tinha coisa muito dolorida. Eu sempre fui toda apaixonadinha, a que morre de amor, sabe? Então, Uhum. todas as histórias, nossa, eu ficava assim, meu Deus, tá doendo. Mas, enfim, saiu, publiquei e junto com ele, olha que legal, tem uma trilha sonora do livro. Porque quando eu fiz o livro, eu estava compondo músicas por causa da situação. Eu sou Aham. compositora, sou cantora, então, por causa da situação que estava lá, eu compunha uma música. E aí eu colocava no livro. E aí eu gravava a música. No final, assim que eu lancei o livro, 2 semanas depois, eu lancei o álbum no Spotify. Então, quando você lê o livro, tem a letra da música lá, mas você pode ouvir a música também no Spotify. Caraca, É, que trilha interessante. sonora do livro. Muito bom. Então fica aí, ó, pra quem tá ouvindo ou nos assistindo, seja no YouTube, Spotify e tal, conheça o trabalho e a história também da Paula, que eu confesso, como tu falou, se a gente fosse ficar falando sobre isso, nossa, ia dar muito papo. Eu tenho muitas perguntas, muitas questões para saber em relação a isso. Mas uma delas, até que é um termo que a gente até tem até um medo, receio ou preconceito, que tu até falou. Ah, eu aprendi a fazer, sei lá, bruxaria, eu sou uma bruxa. Como é que você explica para as pessoas isso, ou até mesmo para quem não entende ou para quem tem preconceito? Bom, se a pessoa não entende e tem esse preconceito, é simplesmente porque ela não entende. A magia, basicamente, é você ter conhecimento e ter a noção de que você pode fazer o que você quiser. Só que, por exemplo, você saber que. Vamos orar, porque tá muito seco o tempo, a gente precisa de chuva. Faz chover, sabe? Tipo, não, gente, a gente sabe como é que faz pra chover. A gente não precisa orar para chover ou para não chover. Porque a gente sabe, a gente tem uma previsão disso, isso foi estudado. Então, quando você estuda, você tem poder, o conhecimento é poder. Inclusive, é da árvore do conhecimento que você não pode comer. Porque se você tem conhecimento, não tem fé, né? Então, na verdade, a bruxaria, existe a vertente bruxaria que você vai praticar. Eu digo que eu sou bruxa porque é mais fácil de dizer que, eu acredito em magia. Até porque a galera tem uma ideia de magia que é soltar fireball, sabe? Vingardium Leviosa. Não, Harry não é Potter, isso, assim. magia. Magia é o conhecimento, exatamente. E a magia é o conhecimento que você tem das coisas para saber quando vai chover. Você não precisa orar para chover. Você sabe quando vai chover. Entende?
E é isso, é você ter esse conhecimento. Então, eu me autodenomino bruxa porque é mais fácil, mas eu não pratico de fato a bruxaria. Faço sim magia, mas a magia é um todo. Não é uma coisinha assim, ai, faz um feiticinho aqui. Não, existem sistemas mágicos que você usa, mas principalmente a magia é o conhecimento. Então, é você conhecer como as coisas funcionam e aplicar isso na sua vida para que você tenha uma vida, né, o melhor possível. Afinal, Uhum. né, vamos comer o melhor dessa terra. Me prometeram comer o melhor dessa terra e é isso que eu quero da minha vida. Não quero, né, comer quero ir no restaurante que eu quero pagar as minhas contas, enfim. E o depois, isso é o principal, né? Que a galera tem muito medo do depois, é muito cômodo. Eu falo assim: olha, eu vou te dar uma recompensa, mas é só quando você morrer, tá bom? Que cômodo, né? Conveniente. Aí ninguém vai saber se era, se não era. Então o que eu prefiro? Eu prefiro ser o melhor que eu posso aqui. Fazer o melhor que eu posso aqui para as pessoas que eu amo, ajudar as pessoas que eu amo, ter o máximo que eu conseguir sem me ferir, para ajudar as pessoas que eu amo, para ser uma pessoa boa para mim, uma pessoa que, sabe, eu tenho orgulho de ser essa pessoa. Então eu Uhum. faço tudo aqui. Depois ninguém sabe. Não adianta falar, mas Harry Potter também é uma história. Você acredita em Harry Potter? Sabe? E aí? Então eu vou pautar minha vida inteira, como eu fazia, por um livro? Eu não faço mais isso. Então é isso. A magia basicamente é o conhecimento para você tomar posse da sua vida. É isso que eu sempre falo. Toma posse da sua vida. Você é o dono da sua vida. Você é o mestre do seu destino. Eu tenho uma série que eu faço no meu canal de tempos em tempos que chama Mestre do Destino, que eu ensino você o porquê, te mostro todos os porquês para você questionar. E esse é o ponto, né? Eu sempre falo, nunca vou estar aqui para falar, para de acreditar em Deus. Não, eu tô aqui para fazer você questionar. É isso. Ah, muito interessante, muito legal, porque assim, eu até, como eu falei, eu frequentei a Igreja Universal por muitos anos, depois eu conheci outras religiões, conheci outras igrejas. Hoje eu ainda permaneço a minha fé em Deus, mas eu não sigo igreja. Lá em Portugal, por exemplo, eu ia muito pra Bola de Neve, e era um lugar que eu me sentia, assim, muito bem, sabe? Era um lugar acolhedor, era um lugar para jovens, sabe? Eu não sofria nenhuma discriminação por ter, sei lá, largador, ter tatuagem, ter piercing, sabe? Então, essa liberdade, ou até mesmo as escolhas de vida que tu falou, isso é uma coisa que eu prezo bastante também, sabe? O que eu acredito até depois do fim, vamos assim dizer, até entrando num papo mais profundo, pra mim, Jonathan, né? Eu acho que tipo, é meio que igual dormir, sabe? Assim, você só dorme, pronto, não é nada. É como se a vida fosse antes de você nascer, sabe? Só não é nada. Uhum. Mas assim, tem muita coisa da Bíblia, por exemplo, que eu sigo, que eu acredito e tal. Mas realmente tem algumas coisas que eu me questiono. E sempre, uma coisa que sempre me incomodou nisso é que eu não senti de quando a gente faz uma pergunta sem resposta, ou tem uma adaptação para aquilo, ou acha alguma coisa para ilustrar, ou é o humano não precisa saber, ou nunca vai saber de tudo, sabe? Isso realmente é uma coisa que eu acho até egoísta, mas novamente, gente, é a minha opinião, tá? Sim. Eu sempre falo, cara, tá te fazendo bem? E o grande problema das pessoas que acabam encontrando meu canal é que geralmente não tá fazendo bem. Uhum. E então são crenças que realmente limitam, principalmente a galera LGBTQIA+, que nunca é acolhida. Então chega a gente com marcas muito profundas desse amor que pregam, mas é um amor seletivo. Eu amo, mas você tem que ser assim, 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 assim. Não, eu amo como você é, mas se você não andar exatamente desse jeito, você não brinca comigo. E aí chega a gente com marcas muito profundas. E é com Uhum. essa galera que eu falo. Porque se você tá bem, é isso que eu sempre falo, cara. Você tá bem, tá te fazendo feliz, você tá feliz pra caralho. Que bom! Show de bola, só vai. Vai acreditar no que você quiser, cara. Vai acreditar que a garrafa azul é sagrada, tá tudo certo. No que você quiser. Agora, se aquilo começa a te fazer mal, você começa a ter medo, você começa a. Fora, né, todas as vezes em que você tá na merda e tá agradecendo alguma coisa que, tipo, você ainda tá agradecendo pelo quê? Você tá na merda. E aí você acha que, não, tem planos maiores. Não, tem, com certeza, tá escrito, vai me honrar e não sei o quê. E, tipo, tá na merda, sabe? Então, tipo, muda, sai, sai, sai. Se é esse pensamento que tá te limitando, vamos mudar. E não tô falando pra deixar de acreditar em Deus, não. Tô falando pra mudar o pensamento. Mudar o pensamento. Parar de esperar que Deus vai honrar. Parar de esperar que Deus vai prover.
Não, o que que eu tenho que fazer para prover? Eu tenho que prover, eu que tenho que pagar minhas contas, não é Deus que vai pagar minhas contas. Ai, graças a Deus, mas você tá pagando suas contas? Sabe? E aí? Eu Né. fico brava com esse É assunto. de relaxa, a gente pode conversar sobre outra coisa, mas fica aí a reflexão, é o que a própria Paula falou, a gente não tá incentivando ninguém a nada aqui, cada um é livre para acreditar e fazer o que quer, né, a gente tá aqui para contar a nossa experiência e a nossa opinião, e fica aí, se você tá vendo no YouTube, ó, deixa aí nos comentários qual que é a sua opinião sobre o assunto também, fechou, gente? Então, mudando um pouquinho de assunto aqui, voltando mais pro trabalho da Paula, eu queria saber de você, assim, que você já falou e deixou explícito que você ama o que tu faz, você ama o seu trabalho de dublador e tal, mas eu queria saber o que você mais gosta em ser uma dubladora e o que você menos gosta em ser uma dubladora. O que eu mais gosto é poder viver personagens diferentes a cada dia. E viver coisas que eu nunca viveria, coisas que são completamente fora da minha realidade. Por exemplo, quando eu faço uma adolescente de 16 anos nos Estados Unidos, que tem aquele armário na escola e que se preocupa com a mesa das populares, sabe? Isso é completamente fora da minha realidade. Nunca foi nem quando eu era adolescente, porque, enfim, né, outra realidade no Brasil, né, não é muito assim que acontece. Então eu Verdade. consigo viver coisas completamente diferentes, como por exemplo essa doutora Kristen do Animal Planet, do Pitbulls e Condenados. Ela é uma doutora, cara, ela é uma veterinária. E ela fala palavras que assim, meu Deus do céu, como é que eu falo esse diacho dessa palavra? Cada doença, cada palavra de um zilhão de sílabas que eu fico, Deus, Jesus Cristo amado. E assim, tem personagens que não são tão legais, como essa aí, não é divertido fazer. É legal ver o resultado. Assim, nossa, olha que legal, eu que fiz, eu que falei esse palavrão gigante, né? Mas não é uma personagem que eu super gosto de fazer. Aham. Mas é uma coisa diferente que eu nunca falaria. E ela é toda séria, ela é uma médica séria, né? Então, é uma médica, né? Enfim, né? Médica séria, acho que, sei lá. Então, ela tem toda uma impostação de voz, ela fala. E assim, quando eu vou dar a notícia que o cachorro tá mal, eu já falo. Eu acho que ele não vai sobreviver. Não, 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 pera, ela não tá chorando, ela é a médica. Eu acho que ele não vai sobreviver. Sabe, tipo, você tem que ter um tom, mas você não tem que ter emoção, porque você trabalha com isso todo dia. Então, você não tem essa emoção de quem vai dar uma notícia pro dono do cachorro, né? Que é o dono do cachorro, ele, né, vai, ah, meu Deus. Mas ela é a médica, ela tá só assim, eu entendo. Sabe? Então é complicado. E assim, eu gosto muito de viver isso. Gosto muito de viver todos esses personagens que eu vivi em todos os lugares. Como, por exemplo, a Neisha do Athena, que tá na Globoplay, que é esse seriado de moda. E a menina, ela é rica e ela é toda Paty e ela é toda, ai, não me toquem, sabe? É muito gostoso fazer, é uma realidade completamente louca, alternativa. Eu nunca, sabe, imaginaria ser, sabe, o mínimo desse tipo de pessoa, de personalidade. É muito legal. Muito... E eu já fiz vários tipos, né? Tem vários, já fiz vilãs. Ou não, a própria Valentina, né? Que é um personagem que, gente. Nossa, como assim, né? Aqueles gritos, aquela impostação de voz e como ela fala. Eu falei, gente, louco, louco. Agora, o que eu não Realmente. gosto. Vamos ver, o que eu não gosto? E às vezes tem algumas séries, alguma coisa que fica maçante. Então, às vezes, a gente até já falou sobre isso. Você não tá num dia legal, você fala assim, ai, hoje eu não queria dublar isso, que hoje eu não tô com muito saco. Mas você não pode escolher, né? Então, Uhum. você dubla mesmo assim. Mas eu acho que o não ter como escolher, eu acho que é o mais chato. Mas ainda assim, qualquer profissão é assim. Sempre vai ter um trabalho que, esse aqui eu não gosto tanto de fazer. Por mais que você ame a profissão, não dá pra amar 100% tudo. Vai ter alguma parte chata da profissão que você tem que fazer mesmo assim, né? E no final, Verdade. o final, assistir, ver tua voz ali, ver seu nome nos créditos, nossa, isso não tem preço. É gratificante demais. É tipo assim, caralho, consegui. Desculpa, falei palavrão. Não, não tem problema, pode falar. Fique em Tá paz, bom. fique em paz.
Nossa, mas é muito interessante. É aquilo que tu falou, porque você vive uma vida nova por um momento, né? É outra realidade. Até tu usou como exemplo um adolescente lá nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que eu sempre quis que tivesse aqui no Brasil, sabe? Aquela sensação de, putz, tá chegando o baile do fim de ano, ou quem que eu vou chamar pra Sim, dançar, sabe? Ou até o álbum anual que tem a sua foto, uma frase, alguma coisa assim. Poxa, eu queria ter tanto registro da minha adolescência que eu não tenho. Até pela época, no, enfim, eu fui ter celular no ensino médio, né? Já existia o celular antes, é claro, mas eu acabei o ensino médio em 2012. Eu fui ter condição de ter um celular, sei lá, com 14, 15 anos de idade, né? Então eu não tenho tantos registros como a galera tem hoje em dia, né? Então é bem legal, sim, porque você consegue viver outra vida por um momento ali, e é o teu trabalho, né? Então, sensacional, sensacional mesmo, de verdade. exatamente. Muito legal. E para você, o que que faz uma dublagem ser boa? Uau! Olha que essa pergunta é muito louca, cara, porque eu trabalho com isso há bastante tempo e a ideia é melhorar sempre, né? E eu já tive visões diferentes do que era uma dublagem boa atualmente, por conta de cursos, workshops que eu tenho feito, tenho me atualizado. A minha visão tá mudando tanto e é louco como a gente acha que a gente já faz um trabalho legal, e aí a gente faz alguma coisa nova, vê uma coisa nova e você fala: "Meu Deus, tem um mundo ainda que eu não explorei", sabe. Então a interpretação ela é muito importante, muito importante. Mais até do que o sync. E o sync, né, de colocar a boca, o áudio junto com a boca, que a gente brinca, né, às vezes a dublagem tá mal Uhum, feita, porque o personagem parou e continua o som, ou então o personagem ainda tá batendo boca e o som acabou. Mas isso hoje em dia é muito fácil. E isso hoje em dia, né, desde que eu comecei a dublar. A galera das antigas que fala que antes não tinha muito isso de você arrumar o áudio no lugar. Então o sync a gente dá uma esticadinha, dá uma cortadinha, puxa, tem que ter mais pausa, corta no meio, sabe. Mas a interpretação não tem como fakear. Então, ou você uhum. interpreta direito, ou não dá, sabe, não tem como ser fake isso. Então, eu prezo hoje muito pela interpretação, e eu não sabia, olha que louco, né, eu não sabia o quanto isso era importante, até me chamarem a atenção para isso, porque assim, você é atriz, a única coisa que você tem que saber fazer é interpretar, né, você tá fazendo um É o curso para mínimo, né? saber interpretar. É o mínimo, né, você se formou para saber fazer isso, então é uma coisa normal, uma coisa tá bom, interpreta aí, beleza, interpreta aqui. Mas quando você começa a prestar atenção nos mínimos detalhes, você fala: "Caramba, e sempre dá para melhorar". Então eu tô descobrindo, assim, já tem um tempinho que eu tô descobrindo um mundo novo, assim, sobre as interpretações, sobre as possibilidades, e algumas coisas que eu julgava mais importantes hoje estão caindo, assim, e a interpretação é o top do que precisa ser feito, o que precisa ser estudado para inclusive ter um avião aqui, mas é isso aí. Acontece, acontece. Quem sabe faz ao vivo. Não, mas é isso aí. É muito legal. Até colocando, trazendo até um pouquinho mais pro meu mundo, até voltando um pouquinho na sua resposta anterior sobre as dificuldades da profissão. Realmente eu acho que isso é uma coisa até que é meio que geralzona, né? Que nem eu trabalho com lives e tal. Se tem, eu geralmente eu não exponho meus problemas para as outras pessoas porque eu não tô lá para isso, né? Eu tô lá para alegrar o dia delas e tal. Até porque muitas vêm com um problema. E a gente quer fazer ela fugir do problema, né? Aí você vai encher as pessoas com mais problemas, aí é meio complicado, né? Nesse teu canal que você tá focando agora, que tu fala mais sobre a sua vida, isso rola bastante? Você recebe muitas mensagens de pessoas desesperadas ou até mesmo desacreditadas com a vida, com a religião, ou até mesmo com Deus? O tempo todo. O canal, ele é um imã disso, e é isso que eu quero atingir mesmo. Eu quero que as pessoas que estavam no mesmo lugar que eu estive, de estar desamparada e falar: caramba, é, para mim não funcionou. É, essa fé, essa coisa de devoção, de entregar minha vida na mão de alguém não funcionou. E agora, o que, que eu faço? Não tenho ninguém olhando por mim. E agora? Então, essa galera chega muito. Mas esse canal é bem diferente da dublagem, por exemplo, que você estava falando dessa história. E eu lembrei de uma vez, isso aconteceu N vezes, mas nesse dia foi marcante porque o diretor, o Alexandre, ele que comentou isso, inclusive amo a ler. Eu esqueci o nome dele. Ai, gente, eu sou tão ruim para nome. Eu trabalho com o cara há 45 anos, eu não lembro o nome, mas enfim, o Ale.
E aí eu cheguei assim, eu tava péssima, eu tinha saído de casa, eu tinha brigado, acho que com a minha mãe. Acho que, mas eu tinha tido a briga épica do ano, assim, do milênio, do século. Essa é épica, né? Enfim. Mas eu tava a briga. E eu cheguei assim, detonada, arrasada. Eu ia ter que mudar alguma coisa na minha vida que eu nem lembro o que que era que eu tava assim, que eu cheguei. Oi, tudo bem? Ah, tá, não sei o quê. Blá, blá, blá. Ah, tudo bem? Tá, tudo bem. Beleza. Vamos dublar. Aí. Vamos lá. Ah, claro! E aí, você foi lá? Não sei o quê, beleza. Ah, tá bom, não sei o quê. Tudo bem? Tudo. Aí até teve uma hora que eu ainda recebi uma mensagem tipo, eu recebi um negócio e eu tava assim, eu falei, ai, peraí, deixa eu só ver, porque era importante, na época que a gente ainda podia entrar com celular, que hoje em dia a gente não pode mais entrar com celular na cabine. Aí a gente, eu segurando o celular, aí eu, puta que pariu, eu ainda recebi uma mensagem pior ainda, ele, tá tudo bem? Eu falei, não tá tudo bem, mas vamos lá. Aí ele, caramba, guerreira você. Vamos lá. Ainda no final, ele ainda me parabenizou de novo. E, tipo, isso marcou, sabe? Eu falei assim, nossa, que bom, eu tô sabendo separar. E, assim, não é um trabalho que, tô escrevendo, tô desenhando, não sei, né? É um trabalho que é a emoção, é a voz, é o sentimento. Então, é muito louco você conseguir separar do coração pra trás e da voz pra frente e colocar outros sentimentos completamente diferentes daqui pra frente e ser uma pessoa diferente atrás naquele momento, sabe? Uhum. Então, não tenho como, que é exatamente isso que você falou. Não, eu tô aqui pra entreter. Já no meu canal, o Na Descoberta de Mim, não. O Na Descoberta de Mim é um canal totalmente sobre mim. Então, é sobre as minhas descobertas. Então, teve vezes lá que eu tava deprimida, que eu tava quase pulando de um prédio. E aí eu abro a câmera e, tipo, conversando com a galera, péssima, justamente pra mostrar que, assim, essa sou eu. E é normal, você pode ficar assim. Hoje você pode estar ruim, mas amanhã vai ser. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Então amanhã é outro dia, né? Então amanhã você Sim. vai estar. E eu mostro né, todas essas fases, que é bem diferente do meu trabalho com dublagem. Ah, que legal. Eu tenho certeza que muita gente se identifica com isso tudo, né? Porque, às vezes, poxa, quantas vezes eu recebi mensagem de: Nossa, Fest, hoje eu tava tendo um dia merda, a tua live me animou muito, foi a melhor coisa que aconteceu na minha semana, sabe? Ou às vezes um simples vídeo, né? Que você tem centenas de milhares de seguidores também, e você pode atingir a vida de muita gente, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu prezo bastante também, é sobre você ser a diferença na vida de alguém. Não importa o que tu faça, o mínimo que seja. Às vezes, poxa, às vezes até de eu responder o menino que tá no chat, sabe? Eu fiz o dia dele, sabe? Como se eu fosse alguém, sei lá, importante ou Exatamente. alguém famoso, sabe? Ou E responder alguém na somos, né? DM, né? Para essa pessoa a gente né? A gente é Ah, com importante. Eu certeza. passo muito por isso. Com É certeza, muito com legal. certeza. A galera manda as mensagens assim, de coisas que aconteceram na vida dela porque ela viu o vídeo e que ela tava assim, assim, assada, e de repente. Gente, é a coisa mais gratificante do universo, assim. Você fala, nossa, tô fazendo certo, sabe? Tá tudo bem, é isso aí. Com certeza, nossa, muito interessante. E tem algum, voltando até um pouquinho pra dublagem, tem algum personagem ou algum filme, alguma coisa que se tivesse uma sequência ou que marcou muito a sua vida ou que você gosta bastante, tem alguém que você gostaria de dublar, assim, pra ser o seu troféu, tipo assim, nossa, eu zerei a vida porque eu dublei esse personagem nesse filme, nessa série, nesse jogo? Eu gosto muito de Disney. Se eu pegasse qualquer personagem da Disney, eu estaria muito feliz, mas a Ana é a minha personagem. A historinha dela, a personalidade dela. Adoro. Mas qualquer personagem da Disney estaria lindo. Adoraria. Ah, justíssimo, não tem exemplo melhor aí. Porque até é uma recomendação, nossa, eu ia recomendar o filme e eu esqueci. Mas é um filme da Disney também que eu literalmente chorei com a Lari assistindo esses dias. Que é de dois menininhos que ele vive embaixo d'água e a família não deixa eles saírem e tal. Eu esqueci Sim, o é nome. Luca. 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 Assisti Maravilhoso esses esse dias filme, também. ó. É maravilhoso. Nossa, Sim. assistam, gente, é sério. O começo, assim, eu fiquei meio assim, putz, será que eu vou gostar, não sei o quê. Mas tem uns ensinamentos, umas lições de vida e de moral, assim, que tu fica... Meu, que absurdo. Eu literalmente chorei assistindo um desenho, cara. E fazia muitos Eu sou anos que eu não... suspeita. Eu choro em tudo. Ah, você tem Então. filha pequena também, então você deve assistir muita coisa, né?
Eu assisto muita coisa e choro em todas, cara. Todas. 100%, 115% eu choro. Não, legal, legal. Gente, já caminhando aqui para o fim do episódio, eu queria que você desse dicas para quem sonha em trabalhar com dublagem, assim, qual caminho seguir, o que que você falaria para as pessoas que estão ouvindo agora e sonham em trabalhar com isso? Bom, primeiro tem que fazer uma faculdade, enfim, um curso profissionalizante, ou curso de teatro, ou faculdade que te dê esse DRT. Não são todos os cursos de teatro que vão te dar esse DRT, então presta atenção nisso. O curso de dublagem é necessário, ainda que você tenha DRT. Não queima ficha indo fazer teste se você não tiver o curso de dublagem, porque você dificilmente vai ter outra chance. Então a pessoa vai te olhar e vai falar assim: olha, tá, você tem DRT, mas você não sabe dublar. Para dublar, você tem que entender o que você está fazendo ali. Isso não é muito difícil. Na verdade, você aprende a dublar. Eu dou um workshop de dublagem, você aprende em uma aula. Em uma aula, ali, esse workshop, inclusive, dublando.com.br, tem lá sobre o workshop, os workshops de dublagem que a gente faz. E você aprende nessa aula. Simples assim. Mas o que te faz aprender a dirigir tranquilamente, sem ter que se preocupar com a marcha, com o pedal, com o espelho, o retrovisor, é você praticar. Então, ainda que você tenha DRT, ainda que você faça um curso, tenta ou treinar em casa. Hoje em dia tem aplicativos de dublagem. Esses dias eu baixei um, vou até dar aqui, falar para vocês Olha, desse legal. aplicativo. Hoje a tecnologia então, deve ter tanta coisa, né? O aplicativo você aprende inglês, aprende tanta coisa, né? É esse aqui, será que eu consigo ver aqui, ó? Mad Lips. Ah, ele não vai Mad focar. Lips. Mad Lips, é esse laranjinha aqui, ó. É que eu tô com a live aqui minimizada, mas esse laranjinha aqui, Mad, M-A-D Lips, L-I-P-Z. Esse aplicativo é muito legal, ele te dá a cena do filme, ele muta a voz, então se tem 2 pessoas, você pode gravar em 2 pessoas. É super legal para você treinar em casa, mesmo brincando, sem compromisso nenhum. Mas se você tiver focado mesmo, cara, quero fazer dublagem, primeiro, essa coisa que, ai, não, mas eu entendo tudo, conheço todos os dubladores. Isso não vai te ajudar, cara. Eu vejo por mim, nunca fez diferença. No máximo, uma vez eu tava do lado da Angélica Santos, batendo o maior papo com ela, nem sonhava. Angélica, e eu conheço de nome. Conheço de nome. Ah, Cebolinha, Angélica Santos é, né, conhecida. Uhum. E aí, aquela Angélica Santos. Aquela Angélica Santos, caramba, eu não sabia, sabe? É mais louco. Então, assim, não é uma coisa que é necessário. Então, lógico, você quer ser fã, pô, que legal ter alguém para se inspirar, mas não foca em querer necessariamente saber tudo sobre todos os dubladores e todos os personagens e tudo. Isso não é importante, tá, gente? Lembra, é uma profissão, não adianta você tá na profissão e ser fãzão de todos e saber tudo sobre todos. Não, você tem que se focar ali em aprender o que eles fizeram, por onde eles passaram. Inclusive, se eles dão curso, vai procurar. E aí, treinar. Treinar. Fez o curso, tirou o DRT, fez o curso de dublagem, treina. Se não tem o aplicativo, se não tem as escalas, que geralmente não é do dia para noite que as escalas começam a pintar, treina, vai procurar workshop. Esse workshop mesmo que eu dou é um curso que dá para você ficar treinando, tem todo sábado. Então você entra para treinar, você vai treinar todo tipo de filme. O importante é treinar para você pegar essa segurança de dirigir sem ter que ficar pensando em tudo que você tem que fazer ali. Você vai passar a cena e você vai simplesmente dublar. Depois disso, você tem que fazer contatos. Então, você vai procurar diretores, você vai procurar estúdios e vai caçando. Gente, dá uma chance. Ó, acabei de começar e precisava, não tem uma ponta aí. Às vezes, você tem que ser, né, insistente para a pessoa. Cuidado para não ser tão chato. Então, tem que ter né, um limiar entre o chato e o ok, tá insistindo porque ele quer uma vaga, quer uma chance. Mas o principal é faça contatos, seja amigo de todo mundo, porque às vezes é muito mais fácil você entrar porque você é amigo a primeira vez, do que porque pelo seu talento. Porque um diretor, conheci o diretor aqui hoje. Ai, pô, você me chama. Ele não conhece meu trabalho, ele não sabe. Então, até eu mandar um e-mail para ele, será que ele vai ver? Será que outra pessoa vai indicar? Então, esse caminho para entrar
é um pouquinho mais complicado. Aí quando você começa a entrar, as coisas vão se abrindo, você vai conhecendo mais pessoas, as pessoas vão te indicando, e aí você vai entrando. E assim, pode sonhar, como eu, quero tá lá, o sonho guardadinho, quero um dia dublar a Disney. Nem por isso deixo de dublar, eu dublo tudo, eu vivo de dublagem. Dublo reality show, documentário, novela, série, filme, game. Eu dublo tudo tranquilamente. Já dublei Disney? Ainda não. Então é aquela assim, não, porque eu quero ir, porque eu quero fazer os filmes da Marvel, sei lá. Sabe? Calma, sua coisa, você tá indo pra isso. Pô, eu tô aqui desde. Quanto é? 2013? Eu nunca sei fazer essa conta, cara, porque 8 cada anos. hora vai mudando. Eu fiquei falando, não, eu tô há 5 anos na dublagem. Eu falava que eu tava há 5 anos, e aí, ó, 8 anos, né? A última vez que alguém falou isso, que eu falei assim, tô há 5 anos. Você tá há 5 anos, Paulo? Até o próprio Alexandre, que eu já citei aqui. Você tá há mais tempo, só comigo que você tá há 5 anos. Eu, não, acho que são 5 anos. Eu comecei em 2003. Tá aí, já são 7 anos. Isso, 7, enfim. Então, você tem que ter os sonhos, mas tem que estar na realidade. Se você tá só pra isso, então vai demorar muito. É igual você criar um canal no YouTube hoje e falar assim: não, eu só quero se eu for pra ter 1 milhão de inscritos. Só que pra chegar até lá, você vai passar pelo 1.000, aí 5.000, 10.000, você vai crescendo, né? Então aí Exato. você chega no 1 milhão. E às vezes não chega, e tá tudo bem, porque você tá ganhando, você tá fazendo publi, e tá vivendo do seu canal, que é o meu caso também, e não tem 1 milhão de inscritos. Então, ok, tem a sua meta lá em cima, mas saiba que é possível viver aqui embaixo e tá tudo certo, você vai viver bem embaixo. Muito show. Nossa, Até show de chegar, né? bola. Até chegar, lógico. Claro, claro, claro. E eu gostei da metáfora ali de dirigir e tal. Acho que super combinou. E é isso daí. Até tem uma coisa que um professor meu falou que eu achei muito interessante. Tipo assim, porque eu sonho em ter 100 mil inscritos no meu canal aqui do Call of Cast e tal. Essa semana a gente bateu a marca de 14 mil inscritos. E ele até me falou, cara, Oh, do 0 ao 14 é muito mais difícil do que pro 14 pro 100. Porque ninguém te conhece, você não sabe, não é uma coisa nova, então você vai ter que criar aquela audiência. Então você já tem uma pequena audiência, agora para tu chegar lá é só continuar com um bom trabalho, né? Estudar bastante também a plataforma, como tu falou, até você tem que estudar dublagem, tem que estudar a plataforma, tem que conhecer o algoritmo, tem que saber fazer um título, tem que saber fazer uma thumbnail. Então às vezes muitas pessoas desistem antes do caminho, já pensando na linha de chegada, né? Ao invés de já curtir ali exatamente. a caminhada, né? Então, eu espero aí que as Exatamente. dicas da Paula sirvam de lição aí pra vocês e também de força e tudo mais. E agora eu quero. Mano, eu não vejo o dia que. Eu sei que é questão de tempo pra isso acontecer. E de você dublar um personagem da Disney e eu assistir e falar: Meu, já conversei com ela. Eu já conversei com ela. Vamos combinar. Quando eu dublar de novo, eu volto aqui no podcast. Quando eu Combinado, dublar então. Disney. Então, Fechou, fechou. fechou. Está registrado aqui, temos um acordo. Então, chat, vocês Temos. são nossa testemunha, tá? E quem tá ouvindo depois também, é claro que, né? Então é isso, Sim. gente. Eu queria agradecer muito a presença aqui da Paula. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. O professor EMD que tá aí no chat também, muito obrigado pelo contato. Foi maravilhoso Valeu, conhecer um pouquinho professor. mais. Ele é muito god. Eu vi que você comentou no vídeo dele até na Valentina que eu tava assistindo Pois, eu hoje, estava né? falando, gente, eu não jogo Call of Duty, eu estava procurando. Aliás, todos os jogos que eu dublei, mesmo o World of Warcraft, eu não sei, eu dublei o game do Star Wars também. Eu dublei várias coisas e Caraca. eu não jogo. E aí eu falei, cara, eu tenho que achar na internet. E às vezes eu acho em algum gameplay alguma coisa. E aí eu achei no dele, eu falei, olha, posta mais coisa da Valentina, eu sou a Valentina. Pra eu ter, pra eu ver, porque eu não vejo, né? Eu não vejo o trabalho final. A gente não vê o trabalho final. A gente vê se a gente Sim. caça, procura por aí, né? Ninguém chama a gente. Gente, seguinte, ficou assim. Não, vai pra lá. Até porque o volume é muito grande, né? Se eles forem chamar todo mundo pra assistir o negócio. Com Então eu fico certeza, é caçando pela verdade. internet. E eu tenho maior xodó com as coisinhas, né? Até pra ver os erros, pra ver onde eu poderia melhorar. Adoro, vou aprendendo cada vez mais. Por isso, me considero ainda da galera novata, né? Da galera que chegou agora. Tenho muito para aprender, tô aprendendo cada dia mais. Mas posso dizer que eu tô realizada, essa é a profissão da minha vida.
Ah, show de bola, gente. Então, mais uma vez, eu convido todos vocês aí, todos vocês que estão assistindo ou ouvindo esse podcast, para conhecer também um pouquinho mais do trabalho lá da Pracy, se é assim que eu posso chamar. E se você digitar aqui no chat da Twitch também, exclamação Professor EMD, tem o link para todas as redes sociais também. Se você curte COD Zombies, dá uma passadinha lá no canal dele também, que tem bastante conteúdo de qualidade sobre a história, sobre os personagens. Então, tem muita coisa legal também. E aqui no chat da Twitch, se você digitar a exclamação Pracy, P-R-A-S-Y, você também vai ter todos os links das redes sociais e dos canais dela também, fechou? Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e dou a palavra aí para você se despedir da galera também. Gente, obrigada. Tô muito feliz de verdade por esse convite. Fiquei feliz de falar sobre essa profissão que eu amo tanto. E que, enfim, né? Primeira vez que eu tô efetivamente falando sobre isso, um podcast sobre isso. Se você quiser saber mais sobre os meus workshops de dublagem, quer aprender comigo, só vem dublando.com.br. Todo sábado a gente tá com essa turminha que a gente tá fazendo cada dia um filme diferente. E também tem, se você quiser me encontrar nas redes sociais, você pode achar em pracy.com.br, que é P-Raci, do meu nome, paularaci.com.br. Lá tem todos os links de tudo que eu faço. E olha, né, lembro que eu faço muita coisa. Tem link de tudo. Podcast, que eu também tenho um podcast que é sobre magia. Tem o Ó, site, tem legal. os cursos, os 2 canais, meu livro, tem tudo lá. É isso aí, gente. Então vai lá, dá uma passadinha e se você for, pode comentar lá, vim pelo Call of Cast. Fechou? Vou ficar muito feliz de você dar uma forcinha lá pra nossa convidada aqui também, que compartilhou muita coisa com a gente, muita experiência, que eu tenho certeza que vai agregar bastante aí, mesmo se você não sonha em ser um dublador, mas vale a pena a gente conhecer e saber, tá bom? Conhecimento nunca é demais. Vou também fazer meu merchanzinho, caso você não tá inscrito no nosso canal no YouTube, é só você pesquisar lá Call of Cast, ou se você quiser ver os cortes também, que hoje em dia tá bombando, né? Ninguém tem paciência de ficar 2, 3 horas escutando. Vai lá, assiste os nossos cortes também, que vai ter vários cortes também desse bate-papo aqui que a gente tá tendo com a Paula, tá bom? Então só você pesquisar lá no YouTube cortes do Call of Cast, se você tá aqui na Twitch, exclamação podcast também, que já tem o link para todas as redes sociais, fechou? Convido você também, que é novo aqui, a voltar na minha live. Eu faço live de segunda a sexta, a partir das 4 da tarde. A gente joga, bate um papo também, fala sobre a vida, fala sobre muita coisa. Então sintam-se à vontade em voltar, e todas as minhas redes sociais são @bzfest, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube e afins, fechou? Mais uma vez, Paulo, muito obrigado pela sua participação. Eu que Até agradeço. a próxima, então, quando você dublar um filme da Disney.